assunto de hoje tem muita coisa para falar nessa live. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tô. Oi, Natália, tudo bem? Oi, tudo Bem-vinda. jóia? Estou tão feliz que você está aqui, sabia? Eu também tô super feliz. É um assunto que a Nossa, gente precisa super conversar com todo mundo, né? não, de verdade, eu estou assim me sentindo assim honrada com a sua presença aqui. Fiquei tão feliz quando você aceitou meu convite para fazer essa live Ai, comigo. que ótimo. Você para mim é uma inspiração. Eu fico assim buscando pessoas para me inspirar, né? Naqueles momentos em que a gente muitas vezes acha assim, nossa, ninguém tá fazendo, aí eu olho pra você e me dá um ânimo, viu? Ai, que ótimo. Obrigada, Legal. obrigada mesmo. A gente tem que usar essas redes para isso, né? A gente tem tanta informação, tanto meio de comunicação fácil hoje, né? Então a gente tem que Sim, aproveitar para usar eles da melhor maneira possível. é verdade, isso mesmo. É, o Instagram tá aí avisando as pessoas que a gente tá Aham. aqui, né? Então, Eu vou ótimo. avisar aqui também, já vou enviar para algumas pessoas também. Isso, quem tá na live e pode já também avisando, enviando aí no aviãozinho, compartilhando. Vamos compartilhar muito essa live, pessoal, porque a Natália tem um conteúdo tão maravilhoso para passar. E é assunto, né, Natália, que é para todo mundo. Não tem essa, é homem, é mulher, trabalha fora, não trabalha. Todo mundo precisa saber disso, porque todo mundo acaba gerando muito lixo, mais além do que seria assim um ideal, né? Muito Uhum. mais. Essa questão do Uhum. lixo tá assim, todo mundo gerando o tempo todo sem parar para pensar, né? Exatamente. Então, a gente precisa compartilhar e compartilhar cada vez mais esse assunto. Minha Eu falo irmãzinha que acabou de entrar você, aí. A eu minha falo irmã que Simone, ela é você, super sua fã também. ai, que ótimo. Eu falo que se você vive no planeta Terra, se você é uma pessoa que vive no planeta Terra, você já precisa se preocupar com essas questões ambientais, né? Porque as pessoas acham que é muito Exato. uma questão de biólogo. Isso é uma coisa que eu sempre escuto. Ah, não, você é bióloga, por isso que você se preocupa com isso. E aí eu falo, não, eu me Como preocupo com isso só você, por ser independente. biólogo, precisa se preocupar, né? Exatamente. Na verdade, a minha escolha da minha profissão foi muito por causa do que eu estava vendo, né, acontecendo no mundo, e eu queria fazer alguma coisa para mudar. Mas é o que eu falo para as pessoas. Se você vive no planeta Terra, você precisa se preocupar com a questão de consumo, de lixo, então é para todo mundo. Exato. Então, vou começar apresentando a Natália um pouquinho, depois você faz sua apresentação aí. Eu sei que se eu for apresentar, eu vou ficar aqui a live inteira só apresentando, né? Mas a Natália é formada em biologia, como ela diz, tem um doutorado, né, com foco em sustentabilidade em espaços urbanos e idealizadora do projeto Movimento de Conscientização de Nós Mais Árvores, não é isso, Natália? Isso. Na verdade, o meu doutorado, ele é na área de ecologia. E Ah, é? aí, isso, é porque assim, a ecologia, a maior parte das pessoas não. A ecologia ela é algo diferente do que a gente entende no nosso Uhum. dia a dia. Então, o que o ecólogo faz, né, é estudar o padrão de diversidade das espécies, por que, que essa espécie está nesse lugar e não está no outro, como que essas espécies vão interagir entre si, como essas espécies interagem com o ambiente. Então, isso tudo é o foco do que a ecologia em si, como ciência, estuda, né? E aí, dentro da ecologia, tem um monte de sub-áreas, né, digamos assim. E aí tem a biologia da conservação, que trata também, né, e a biogeografia da conservação também, que trata dessas questões mais de conservacionismo, né, como que a gente vai fazer para conservar a biodiversidade, conservar os nossos recursos e lidar com esse dilema de o ser humano vai consumir e, por outro lado, a gente precisa conservar, né? Então, o meu doutorado foi nisso, e aí, até nesse. Eu não sei se já está na hora de eu me apresentar, mas eu já. E até nesse meu caminhar, né, eu comecei a perceber que tinha uma, um distanciamento muito grande entre o que a academia está estudando e depois, né, que eu fiz 4 anos de pós-doutorado com o pessoal da UFG
e com o pessoal do Jardim Botânico do Rio, mais especificamente do CNC Flora, que é um centro que quase ninguém conhece, mas ele que cuida da flora ameaçada do Brasil, né? Então, as plantas do Brasil, assim, em questão de conservação, é esse centro que trata. E aí eu fiquei trabalhando com eles, então, assim, participei de reunião com o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, ICMBio, e a gente fazia várias reuniões que eram bem interessantes de planejamento de ações. Então, que ações que a gente vai fazer para esse local, porque ele é prioritário para a conservação da flora, né? Porque tem muitas espécies ameaçadas, espécies únicas. O que a gente vai fazer, então, para lidar com o uso dessa terra e a conservação? E aí foi um momento muito interessante, assim, porque eu pude conhecer pessoas incríveis e também foi um momento que eu comecei a perceber que realmente tem um distanciamento muito grande entre o que a academia está fazendo, o que a ciência está fazendo e o que as políticas públicas, né, os tomadores de decisão estão fazendo e o que a sociedade assimila, né? Então, foi quando eu tive um estímulo maior de começar a conversar com as pessoas para mostrar para elas que, gente, biodiversidade é importante a gente repensar várias coisas, a gente como consumidor, né, ou na nossa profissão mesmo, o que a gente pode fazer para dar essa contribuição, porque é difícil deixar tudo na esfera do governo, né? Sempre as políticas públicas que vêm de cima para baixo. Então, a gente também tem que ter algo que venha de baixo para cima, para a gente poder gerar esse estímulo de serem criadas novas políticas públicas para a gente poder conservar a nossa biodiversidade. Porque não é isso, né? Não existe ser humano e natureza. O ser humano, ele é uma espécie que evoluiu ao longo de milhares de anos, né? E aí tiveram outros homo também, né? Homo sapiens, e a gente é sapiens sapiens, né? Eu falo que é sapiens peronomútil. E, enfim, tiveram alguns primos nossos que acabaram sendo extintos, e o ser humano é um primata que precisa resgatar o seu papel dentro da natureza, né? Então, a gente está perdido. A gente está perdido com tanta informação. Então, daí que surgiu muito esse meu interesse de conversar com as pessoas para mostrar para elas que é algo de todo mundo, não é algo meu, que sou bióloga, ou algo de alguém que está nessa área. Basicamente. E do projeto Nós Mais Árvores, só para finalizar. E aí, uma das maneiras de fazer isso foi a criação desse projeto, né, Nós Mais Árvores, que é um projeto totalmente voluntário. Esse ano a gente não conseguiu fazer plantios, mas a gente faz plantios na cidade, de árvores frutíferas ou árvores do cerrado, para chamar atenção sobre isso, sobre a necessidade da gente repensar a cidade, porque 80% ou até mais da população do Brasil vive na cidade. Então, a gente precisa começar a repensar esse espaço urbano e repensar nossa relação com o que resta de natureza aqui, se a gente quiser manter a nossa qualidade de vida, né? Então, basicamente isso. Ai, que bom. E, Natália, acho que a gente podia começar um pouquinho falando sobre um pouco de dados, de tudo isso, porque o que eu percebo aqui? Eu sou uma pessoa que tem uma composteira em casa, que penso no meu lixo, que tem um cuidado, uma atenção para isso. É claro, não consigo, compro alguma coisa que vem plástico ainda. Com as meninas tem algumas coisas que elas querem, do tipo macarrão, que é um de rodinha, que eu não acho na embalagem de papel, né? Eu gosto de comprar macarrão na embalagem de papel, mas esse específico elas gostam assim. O fio dental que elas usam, não tem jeito, tem que ser aquele do arquinho que vem em plástico. Então, assim, eu estou sempre ligada nessas questões, olhando, evitando comprar. Claro que compro ainda, mas eu percebo que ainda é uma questão pouco divulgada e as pessoas não têm essa consciência. E eu falo isso aqui em casa mesmo, meu marido. Muitas vezes eu me peguei falando com ele assim, mas e aí? Você trouxe isso para casa, isso é muito plástico e tal, isso é muito isopor. Teve um dia que a nossa conversa aqui começou com isopor. Eu falei, compra, sabe que eu não compro. E agora na quarentena é ele que está fazendo a compra de casa, ele nunca fez.
E aí ele me chega aqui com isopor, eu falei, não faz isso e tal. Aí ele falou pra mim assim, mas dentro da minha casa. Ele falou assim, não, mas isso aí depois, lá na frente, né? Lá tem o pessoal que colhe, tem a cooperativa, tem um não sei o quê. Falei, você não pode pensar isso, que alguém lá fora vai cuidar do lixo que é nós que estamos gerando aqui. Então, assim, o pensamento dele, eu entendo que é um pensamento meio que geral, porque eu já ouvi isso várias vezes. Para que você vai separar? Por que você está preocupada? Ah, garrafa. Não, tem problema, o vidro é reciclável. Então, essas coisas me incomodam muito. E acho que a gente ainda não sabe muito bem, né? Então, não é só. A gente pode levar o saquinho, a gente pode colaborar de muitas formas, mas a gente tem que começar a pensar que essa responsabilidade não é do outro, não é da cooperativa, não é da prefeitura, não é. Ela é nossa primeiro. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho dos dados, das ações, assim, que levem a gente a perceber. Porque a minha história é assim, vou falar bem rapidinho. Eu nasci no interior, fui criada no interior, onde não tinha um caminhão de lixo passando todo dia. E de uma maneira muito simples, meus pais sempre tiveram uma composteira, só não tinha nome de composteira em casa, né? Porque era o pé da árvore onde colocava ali. Tinha galinha no quintal que comia tudo, tinha porco que comia tudo. Então, quando eu tinha 13 anos, que eu vim morar em Goiânia, para mim foi um choque. Primeiro, porque ninguém plantava nada. Era comum para mim na minha infância a gente comprar algumas coisas, mas não comprar tudo. Então, assim, quando eu mudei, que eu vi que ninguém tinha horta em casa, aquilo para mim foi um choque. Eu falava, mas vocês compram cenoura? Porque a gente só comia cenoura porque tinha no quintal. Laranja, a gente só chupava laranja quando era época de laranja. Meu pai comprou um saco de laranja e levar para casa, nunca vi isso. Então, assim, ele comprava melancia, que não tinha, né? Mas era a fruta que tinha no quintal. Então, quando eu mudei para a cidade com 13 anos, isso para mim foi um choque muito grande. E aí, na evolução, com o tempo, eu comecei a preocupar, olhar para a questão de lixo e tal. Mas eu vejo que isso é uma coisa muito natural minha pela minha criação. Agora, eu percebo que isso não é natural para a maioria das pessoas, né? Que na década de 80, não sei, não foram criados, não tiveram esse olhar. Então, são uma geração adulta que não se preocupa muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dados. Isso é muito interessante que você está falando, porque até tem aquele livro A Última Criança na Natureza, você já leu ele? Tem ele aqui. Ele é incrível. E aí o autor traz um dado bem interessante, que é a última geração. Ele fala muito do contexto dos Estados Unidos, né? Que é o contexto dele. E aí ele fala que a última geração que realmente teve contato, esse contato que você está falando, com fazenda, com essa coisa mais rural, né? Porque no interior, aqui no Brasil mesmo, se você for ver no interior, as pessoas têm mais um contato com o rural, né? E aí lá nos Estados Unidos, a última geração que teve esse contato mesmo foram os baby boomers. Então, assim, na década de 40, 50, mais ou menos, essa é a última geração que realmente teve esse contato com essa questão rural, que é o local onde realmente a gente produz o nosso alimento, né? Uma grande parte dos produtos que a gente consome. E isso é assustador, porque, né, a gente esqueceu da história das coisas. E aí já fica até uma indicação, que depois a gente pode postar nos stories, né? Que para quem não viu, para ver um documentário chamado A História das Coisas, porque ele explica bem rapidinho várias coisas muito importantes e que vai começar a mudar, virar essa chave, né? Então, bom, eu acho que é exatamente isso. Vamos começar aqui. Então, eu anotei algumas coisas, porque, assim, diariamente você vai lendo, né, um monte de coisinhas e às vezes você não se toca da quantidade de lixo que você produz. Então, no Brasil, ó, tem alguns dados que eles são bem chocantes, assim. No Brasil, só de lixo, cada pessoa no Brasil produz em média, e aí tem uns que produzem mais, outros que produzem menos, 1,2 kg de lixo por dia. E aí, isso dá, por ano, 80 milhões de toneladas. E aí a gente não tem muita noção do que é isso, né? Então, assim, um carro popular,
Eu sempre gosto de fazer essa comparação porque a gente tem mais ou menos uma noção do que é um carro popular, né? Se alguém já tentou levantar um carro, não deve ter tido sucesso, né? A não ser aqueles atletas. Um carro popular pesa mais ou menos 1 tonelada. Então, no nosso país, a gente produz em torno de 80 milhões de toneladas de lixo. 80 milhões de carros por ano. Então, pensa 80 milhões de carros, a gente nem consegue pensar tudo isso de lixo. E a maior parte disso não é reciclada. Então, assim, o reciclar, eu já vou falar depois dos 5 R's, né? Não é, assim, a solução que vai nos salvar. Até porque a reciclagem gasta muita água, gasta muita energia, nem tudo é reciclável. E das coisas que são recicláveis, nem tudo é reciclado, porque às vezes é uma peça muito pequena, porque o material não permite que seja reciclado muitas vezes. O plástico, por exemplo, a gente só pode reciclar o plástico de 4 a 5 vezes. E é assim, você usou uma garrafinha de plástico e colocou para reciclagem, não significa que vai virar uma outra garrafinha de plástico. Vai virar um plástico com a qualidade inferior. E aí, cada vez que esse material... Olha o carro da pamonha. Cada vez que esse material entra de novo no ciclo de reciclagem, ele vai cada vez virando um plástico inferior, né? Então, falando em garrafa d'água, no mundo, a gente consome 1 milhão de garrafas de água por minuto. Por dia. Nossa, eu achei que era dia, é minuto, pior ainda. Por 1 milhão. São 500 bilhões de garrafas por ano. Então, assim, é muita coisa, né? Os Estados Unidos, é claro, é o grande, né, o país do consumo, é o grande consumidor, mas o Brasil não fica atrás, tá? O Brasil é o 4º país no mundo que mais gera lixo. A gente gera muito, muito lixo. E copinho descartável, né? Só no Brasil são 720 milhões por dia. É 1,5 tonelada, é um carro e meio de copinho de descartável por dia, né? E 540 mil carros, né? Quando for toneladas, eu sempre vou falar carros por ano. De copinho, Nossa. Quer dizer, algo que você... Eu falo que é uma frescura, né? Você foi lá e bebeu uma coisinha, fiquei com um pouco mais de sede, vai lá, bebe mais um gole. Pega outro. Pega outro. Assim, e assim, o nosso grande problema é a nossa desinformação e a nossa preguiça, né? O maior de todos é a desinformação. E aí, se você tem informação e ainda assim você não age, é a preguiça. Porque se a gente tivesse os descartáveis para o que realmente a gente precisa, por exemplo, ambiente hospitalar... Precisa. A gente não teria esse impacto que a gente tem hoje, né? Mas assim, eu já ouvi história de pessoas, e isso chega para mim sempre, de pessoas que usam produtos descartáveis, copo, talher descartável. Para não ter que lavar. Para não ter que lavar. Isso, gente, é absurdo. É absurdo. Licença, Natália, quando eu faço as festinhas das meninas, né? Desde o primeiro ano da Catarina, ela tá com 7, eu não coloco descartável, não coloco plástico, não tem nada de plástico, nada de descartável, assim, porque acaba que eu já compro algumas coisas que vêm para preparo e tal, então não tenho. E é assim, nós temos aqui em casa 25 canecas e copo, vão as pessoas tomar nas 25 canecas e copos, né? Então, por quê? Pra que tem? É aniversário, e aí eu faço uma festa, e eu vou no final da festa, é uma festa que me deixa um pouco assim, até traumatizada, é o Natal. Observa, todo dia 25, 26, eu passo observando as lixeiras das casas, assim, ó. Lixeira é um negócio que me chama muita atenção, porque no interior, agora tem, mas na minha infância não tinha lixeira na porta da casa. E era uma coisa que me chamava atenção quando eu tinha 13, 14 anos, porque toda casa tinha uma lixeira. E sempre abarrotada de lixo. E aí no Natal, até hoje, 25, 26, quando eu saio de carro, eu observo as lixeiras. É muita quantidade de comida. Aquelas melancias decoradas, né? Que para ficar bonita a mesa, a gente decora lá e põe lá e depois joga tudo fora, porque não come, joga no mosca. E mais uma quantidade de coisa vai para o lixo. Então, eu acho que no aniversário mesmo, mesmo que seja uma vez por ano,
eu vou colocar aquele tanto de copo, aquele tanto de coisa, aquele tanto de docinho dentro do negócio de plástico. Eu não consigo. Aquilo pra mim é demais. É um absurdo. Uma vez, duas, três por ano. Se eu for pensar na casa, nós somos 4 pessoas, 4 vezes por ano. Eu encher minha casa de plástico, Uhum. não dá. É. É engraçado porque teve assim que eu mudei para essa casa aqui, tem uns 2 anos mais ou menos, a gente fez uma festa de umas amigas, né? De uns amigos, e aí era festa junina. Eu falei, vocês podem fazer na minha casa, tem um quintal bem grande, né? A gente pode fazer lá. Mas a única condição é que na minha casa não entra descartável. E aí gerou um burburinho assim, meu Já, Deus, como é que a gente vai fazer? e gera um desconforto nas pessoas, né? Muito Eu falei, grande. gente, é a minha condição, é a minha casa. A minha casa é meu lar, é meu templo. Na minha casa não entra descartável. Então, cada um de vocês leva um copo, leva um talher. O que tiver meu, vocês podem usar tudo, mas leva um pouco a mais, porque eu não sei se eu vou ter para todo mundo. E a gente está entre amigos. Então, assim, né? Se eu não puder falar isso com vocês, e deu super certo, não fez diferença nenhuma. É claro que aí veio assim, veio um bolo que veio né, no Sim. descartável. Mas assim, não teve copinho, não teve nada disso, e todo mundo sobreviveu, e tá bem, tá com saúde. Né? Então, assim, não foi, a festa não virou um caos porque não tinha copinho descartável. Então, eu acho que essas questões, assim, são bem importantes, até é importante falar para o seu público também, porque tem muitas pessoas, muitos pais que estão, né, iniciando eu não sei se é paternidade, maternidade, não sei qual é o termo mais adequado, mas estão começando a criar, né, os futuros adultos. Uhum. E às vezes, vocês têm que pensar, né, numa melhor opção para evitar menos lixo, e aí as pessoas às vezes falam, mas você fala isso porque você não tem filho. Só que, na verdade, eu estou falando isso porque pelos filhos dos outros, não pelos os meus que talvez eu tenha ou não. Porque a gente tem que pensar qual que é o planeta que a gente está deixando. E uma das coisas que até me fez pensar muito nisso foi que a minha sobrinha, meus sobrinhos, né? Eles nasceram há 6 anos atrás. E aí uma coisa que eu acordei pensando um dia foi assim, nossa, será que eles vão ver vagalumes? Porque foi algo muito natural, assim, da minha infância, e muito mágico de ver vagalume. Só que a gente está num processo de destruição tão intenso que eu não sei se eles vão ver vagalume, sabe? Então, Uhum. assim, eu fico pensando muito nisso. O que eu já vi de fauna, o que eu já vi de ambiente natural, quais cachoeiras que eu já fui, praias que eu já visitei, que eles vão poder ver, sabe? Então, assim, é a gente pensar mesmo, porque às vezes a gente tem um pensamento muito imediatista. Eu quero fazer a melhor festa para o meu filho, eu quero que tenha tudo. Só que se todo mundo pensa em fazer a melhor festa aquele ano, e no próximo ano, e no próximo ano para os seus Próximo filhos, ano. o mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Quantos pais, quantas mães não tem aí, quantas crianças tem que mereciam a melhor festa, né? E o que é a melhor festa? Então, o impacto é muito grande e a gente realmente está deixando, assim, se a gente quer pensar no melhor para os nossos filhos, né, a gente precisa pensar realmente nessa questão do consumo. E é isso, gente, é prática todos os dias. E eu acho legal, essa geração, ela tem uma outra consciência do que é isso, porque se espelham na gente o tempo todo. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar essa responsabilidade para a escola. A escola fala de, né, de tratar o lixo, de reaproveitar, de fazer alguma coisa naquele material que está em casa. Então, a escola fala do lixo, mas eu em casa tenho que ser o exemplo. O lixo em casa tem que ser separado, tem que ser o exemplo. O que eu coloco num carrinho tem que ser o exemplo. E eu percebo isso para as meninas. Já me perguntaram, mas elas não sentem falta do shampoo que é do personagem e tal? Não, elas não sentem falta. Ah, E mesmo se é, sentir, sabe, não, não vai. e eu tenho um exemplo lindo que aconteceu agora, bem recente, com a Catarina. Ela olhou, achou que a compra tinha sido eu que fiz, foi o pai. E aí ela olhou e falou assim: eu não acredito. Você, mamãe, você comprou isso aqui? Esse molho de tomate que veio no frasco? Isso aqui é plástico. Então, assim, aí eu falei, a mamãe comprou. Aí ela falou, não,
não tô acreditando que você fez isso. Então, assim, ela fica chocada. Minha sobrinha, ela foi no supermercado com ela, minha sobrinha tá lá, colocando as coisas no carrinho e tal, ela virou e falou assim, sabia que minha mãe não pega sacola? Aí minha sobrinha disse que tinha quase morri de vergonha. Aí ela falou, não, mas a tia tá pegando hoje, porque não sei o quê. Ah, mas quando a mamãe esquece a dela, ela põe direto na caixa, ela pede uma caixa. Tipo, aí ela, então ela não usa, mas e quando ela vai comprar não sei o quê? Ela falou, não, ela dá um jeito, mas ela não usa. Minha mãe não usa. Eu Então, fico com assim, a pureza da resposta das crianças, né? exatamente. Então, eu percebo isso muito nítido nela, ela sabe. Quando o pai chega aqui com a sacolinha de supermercado, até que enfim ele tá aprendendo, agora que ele tá bem intensivo nas compras na quarentena, porque a gente não tá saindo, e ele chega, agora é as duas, é a Catarina e a Teodora, fala, papai, uma sacolinha? Você trouxe sacolinha? Aí ele falou, agora são três. Eu falei, agora você vai aprender. Exatamente. E E assim, é essa isso, questão. criança aprende pelo exemplo, né? E Exato. elas E a ensinam gente muito a gente também. ensina, elas ensinam demais o que que é importante para elas, né? E assim, o que que elas estão observando? Eu nunca falei para ela, olha, não pode usar sacolinha no mercado. Não, nunca falei. Mas ela tá observando, ela sabe como é que eu faço, ela sabe que vem tudo em caixas, né? Na maioria das vezes vem em caixa, vem na sacola. E aí ela vai observar alguém e ela fala, lá em casa não é assim. Lá em casa é diferente. A minha sobrinha, esses dias ela me ofereceu alguma coisa, desculpa, me ofereceu alguma coisa, assim, sei lá, um Yakult, alguma coisa. E aí eu falei assim, não, Yasmin, ela me chama de Didi. Didi, você quer? Eu falei assim, não, não quero não. Obrigada, eu não gosto. Eu falei que eu não gosto porque, assim, às vezes eu não quero ficar metralhando ela de muita informação, né? E aí tem que ser devagarzinho. E aí ela falou assim, Didi, você não quer porque tem plástico. Plástico. E aí eu comecei a rir, falei assim, Didi não quer porque tem plástico. Então, então é isso, assim, eu acho que é um exercício diário, né? A gente nunca vai estar pronto, então a gente vai se construindo todos os dias. E aí, ainda sobre essa questão do nosso impacto, né? Tem uma questão que é bem polêmica, assim, que é a questão das fraldas, né? E aí, mais uma vez, eu posso cair naquela coisa de, você está falando isso porque você não tem filho. Mas assim, eu planejo ter e quando eu tiver, eu espero usar fralda de pano. Por quê? Né? Uma fralda descartável, ela, assim, a estimativa é que ela vai se decompor em 400, 500 anos. Então, as primeiras fraldas que foram fabricadas, né, elas ainda, em 2500, elas ainda vão existir, né? Quer dizer, é muita coisa. E, por ano, o Brasil é o terceiro maior consumidor de fraldas descartáveis. Quer dizer, se a gente é o terceiro maior consumidor, o primeiro deve ser os Estados Unidos, né? Eu até vou checar isso. Uhum. Mas quer dizer que tem vários outros países que estão muito evoluídos na questão econômica, né? Que não consomem tantas fraldas assim. Então, a gente ainda no Brasil ainda tem essa ideia de que você é mais bem sucedido quanto mais você consome, né? E aí a gente tem até muita influência norte-americana também. Eu ouvi Então, muito, Natália, assim, por que que você usa fralda de pano? Tá descartável, é tão mais fácil. Menina, acabou isso. uhum, Não é tão fácil lavar, por que que você tá usando? uhum, é E, bem isso nossa, você tá mesmo. precisando de fralda, se estiver precisando. Então, assim, são escolhas, muitas vezes, eu entendo e sei que as famílias fazem sem ter a consciência do que está fazendo, do que está Uhum, comprando, do que está levando para casa. E que, uhum, uma vez colocada e entrou no ritmo daquela família e tudo, às vezes a mãe fala, nossa, eu vou retirar a fralda do meu filho mais cedo, mas acaba que o caminho é outro. Então, vai usar a fralda descartável por 3, 4, 5 anos, né? Então, é bom pensar nisso tudo antes uhum, de iniciar o uso das fraldas, né? uhum, Eu mesma usei fralda descartável, mas em uma quantidade, assim, mínima se comparado às fraldas descartáveis, né? Eu usava para dormir, usava quando ia para sair.
Mas a gente tem que pensar nisso, de preferência, antes de ter filho, como você está falando mesmo. Exatamente. E aí é uma coisa assim que toda vez que eu faço alguma postagem sobre essa questão da fralda de pano, até o Léo comentou aqui que ele usa na filhinha dele, que é recém-nascida, só as fraldas de pano e está sendo muito, muito tranquilo. E hoje tem tanta fralda maravilhosa, né? Fralda que acompanha Lindas. as crianças. Eu tinha com a Catarina e com a Teodora fralda de acho que 3 meses até 2 anos, ajustáveis. Então é só a gente começar a pensar nisso. E é possível, e não é difícil lavar. As pessoas acham que a gente fica ali no tanque se matando. Gente, tem máquina para lavar, não é Exatamente. complicado. Tem até o exemplo de uma amiga minha, que é a minha comadre, né, que é a Mirella, e ela tá conseguindo usar, assim, o bebê dela já tá mais ou menos com 7 meses, e ela tá conseguindo usar já agora que ela usou alguma outra descartável, né, porque ela mora sozinha, a rotina dela se complicou bastante. Mas, assim, até os 6 meses, ele só usou fralda de pano, e eu achei isso incrível porque até a família dela não mora na cidade, então ela não tem uma logística, não tem assim uma rede para apoiar. Então, assim, eu achei bem interessante isso. Eu falei, se ela conseguiu, acho que todos nós conseguimos, né? E é uma coisa também, assim, bem polêmica, e eu até sempre tento conversar, assim, com as mães, que quando eu falo sobre a questão de usar fralda de pano, eu não estou delegando isso para a mãe. Isso é para a família. Então, assim, é para os tios, para a tia, para todo mundo que está envolvido na formação daquela criança, porque o ser humano ele é uma espécie tribal, ele é uma espécie coletiva, né? E aí, com as cidades, a gente começou a se individualizar muito e o cuidado acabou sendo do pai e da mãe, muitas vezes, né? A maior parte das vezes, só da mãe. Então, é como se a gente delegasse o uso da fralda de pano só para a responsabilidade da mãe. E ela já está desesperada tentando ser mãe, sabe? Tentando existir nesse novo avatar. Então, é assim, a comunidade inteira precisa começar a repensar como que a gente vai fazer para que esses adultos que estão vindo venham num mundo menos impactado, né? E a gente poder melhorar essa gestão do nosso resíduo. Né? Então, acho que é uma decisão que a gente precisa tomar coletivamente. E a gente acaba também sendo muito exemplo do outro, né? A sua amiga que usou a fralda descartável, ela incentiva outras pessoas. Primeiro olhar, eu percebi comigo isso, que era o primeiro olhar era de susto, você tá louca, maluca. Aí depois, né, a pessoa lá na frente faz um comentário, vê. E assim a fralda, assim é o copinho. Outro dia eu tava no salão de beleza da minha irmã e eu pedi uma água. Falei, nossa, alguém pode pegar uma água para mim? E aí a menina já veio com o copinho descartável. E outra pessoa que trabalha lá já falou, não se descartável nesse copinho que ela não toma. Aí, então assim, a gente vai virando exemplo, as pessoas vão sabendo, no mercado onde eu vou, eu sempre faço compra nos mesmos mercadinhos pequenininhos, porque eu gosto de conversar com os donos, eu gosto de falar, olha, tá tendo isopor demais, eu quero 100, olha, não sei o quê. Então, as pessoas sabem, eu chego lá e eles falam, ela não precisa pôr na sacolinha. A moça do caixa fala, essa aqui é a moça que não usa sacolinha. Essa aqui ela não usa, pode pegar a caixa para ela, sabe? Então, assim, é bacana isso. E o outro dia, uma moça do caixa, de um dos mercadinhos que eu vou, falou para mim, falou assim, você acredita que tem uma outra moça que é igualzinha você? Ela vem aqui, fala que não quer nos opor. Eu acho que ela é até seguidora sua. Eu achei muito engraçado ela falar isso. Ela traz os saquinhos. E ela também não aceita sacolinha. Olha, eu tô achando isso máximo. Então, a gente também é exemplo em tudo. Incentiva a pessoa a mudar um pouquinho esse olhar, né? Com a questão do copo, com a questão do mercado, com a questão do isopor, com a questão de tudo, e da fralda de pano. Não é diferente. A gente está fazendo, causa um espanto? Causa um espanto. Mas aos poucos vai cair nessa ficha aí de que esse é o caminho mais natural. E o natural é sempre o melhor, não só para o meu individual, é para o coletivo. Eu sempre falo assim, que se é bom para você, né, é bom para o planeta. E que, às vezes, algo que é muito barato, ele tem um custo ali que você talvez não esteja pagando diretamente. Você está pagando indiretamente. Porque, assim,
como que, igual lojinha de R$ 1,99, como que uma lojinha de R$ 1,99 consegue vender algo que veio do outro lado do mundo, com toda a cadeia de produção, de transporte, passou por várias pessoas, chegou até aquela Ai, travou? Tá me ouvindo? voltou. Tá. É onde eu parei, na lojinha do R$ 1,99, O né? 99 que atravessa todo o processo e Tem chega toda um. essa logística e como que aquele produto vai valer R$ 1,99? Aquilo não pagou a água, aquilo não pagou o recurso que aquele material foi usado. Por quê? Porque tem vários custos ali que não estão inseridos naquele produto. Então, o que é barato para a gente, não necessariamente é barato, assim, pode ser barato individualmente, entre aspas, mas a gente está pagando um custo. Tanto que hoje a gente tem 7 milhões de pessoas que morrem no mundo por poluição do ar, porque as indústrias, né, poluem muito e aí a restrição, né, de normas ambientais, leis ambientais são muito frouxas e aí a gente está pagando, né? Isso está pagando, a gente está pagando pelo imposto que a gente paga, né, para o sistema de saúde e de várias outras maneiras também. Então eu falo assim, não é que algo que é mais menos impactante, a gente poderia colocar assim, no rótulo de mais ecologicamente correto, né? Ou aquele produto mais sustentável. Não necessariamente ele é mais caro porque a pessoa está ganhando mais com ele, mas é porque tem toda uma cadeia que é mais justa. Né? Então, você tem que se adequar a leis mais específicas, você paga melhor a pessoa, você impacta menos. Então, o custo daquilo, é claro que vai ser um pouco Vai ser maior, um pouco porque o melhor. custo está todo inserido ali naquele produto. Né? Não dá para comparar com o custo de 1,99, né, Não Natália? dá, não dá, de jeito nenhum. E aí você falou uma coisa que é extremamente importante, que é a questão do comunicar, né, do falar. A gente consegue grandes transformações, e aí entra naquela questão que eu falei, né, sobre a falta de consciência, a falta de informação ou a preguiça de agir. Muito do que eu vejo é falta de informação. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo, assim, eu sei que é complicado você sempre ser a pessoa que está levantando a bandeira, né? Mas eu procuro ter sempre, assim, primeiro um olhar de compaixão para entender qual que é a situação que a pessoa está, mas também passar informação. Então, você consegue ter grandes ganhos se você informar para a pessoa por que você não usa o copo descartável, por que você não usa sacola, numa conversa informal mesmo. Então, às vezes eu estou no caixa, aí a pessoa vai colocando o saquinho e fala, não, eu não uso plástico por causa disso, por causa disso. E aí aquilo já vai começando a internalizar. Eu consegui até, eu achei bem interessante isso. Tem um restaurante em frente à Universidade Federal, do Campus 2 lá da UFG, que até mudou de dono agora. Mas toda vez que eu ia lá, eu não tomava suco, né? E aí a dona perguntou um dia, né, por que eu não tomava suco? Ah, como é que estava a comida? Tudo bem? Você não toma suco? E aí eu falei, não uso copo descartável. E aí eu pedi pro garçom me servir no de vidro, ele não quis, porque ele falou que era só para cerveja, né? E era de tarde, eu não ia tomar cerveja. Aí ela falou, não, da próxima vez você me fala que a gente serve para você no copo de vidro, e só que ele veio um pouquinho a menos, porque o copo é menor. Tem problema? Eu falei, não tem problema nenhum. E aí isso começou. E aí os meus amigos foram e começaram também a fazer isso. E aí chegou um dia, né, e eu expliquei para ela por que eu não usava o copo descartável. Chegou um dia que ela falou, olha, a gente não está usando mais copo descartável aqui, e a gente comprou copos de vidro novos para atender a demanda, que são um pouco maiores, e então, para ela também foi melhor, porque ela não tinha que toda vez ficar comprando aquele copo. Então, assim, eu consegui, por uma conversa, mudar a logística de um restaurante que era muito frequentado, né, que recebe muitos estudantes de uma universidade. Então, assim, a gente consegue ir mudando, mas a gente precisa se informar, a gente precisa Sim. se informar e passar essa informação adiante também, né? Isso, se informar e falar, né? Porque não adianta eu chegar no mercado e ficar chateada, porque ele tem um monte de isopor. E ele vai ter um monte de isopor. Agora, se eu
falar com as pessoas do mercado. E se a pessoa do mercado, né, acontece muito comigo, fala, nossa, dona Carmen, chegou agora. Porque as meninas gostam, né? Eu escuto muito, olha aqui, chegou caqui. A semana foi, olha, chegou caqui. Aí eu falei, não, eu não vou levar o caqui. O caqui tá no isopor. Aí ele falou, não, tem na caixa lá dentro e tal. Então ele foi lá, tirou. Aí ainda falei assim, nossa, a gente ainda vai conseguir, né, tirar esse isopor aqui para todo mundo, não vamos? Aí ele falou, eu tô pensando numa forma, porque não é só a senhora, outras pessoas também já falaram e tal. Eu falei, olha, então pensa nisso, vamos começar a ver. Eu vou trazer para você uma embalagem que eu tenho lá em casa que é de papel e que acho que pode dar certo. Então, a gente tem que ter essa abertura de conversar e de falar aquilo que está incomodando. Porque o que incomoda a mim não incomoda só a mim, incomoda outras pessoas. Mas se todo mundo for no mercado e pegar e falar e calado e levar seu presunto, seu queijo, seu tudo no silêncio, ninguém vai achar que está tudo bem. Exatamente. Exatamente. Aqui tem uma padaria próxima de casa que a gente começou aí e comprar o pão no nosso saquinho. A gente até já vamos falar até das opções. Nosso saquinho de pão, né? Nossa, sempre causava uma estranheza gigante, assim. Agora elas já sabem, né? Então, assim, Esse é o casal que põe no saquinho deles. exatamente. Então, assim, as pessoas vão conhecendo a gente. Eu sou a pessoa que vai na feira e leva os potes, né? Então, eu acho isso bem, bem instrutivo, assim, porque vai causando essa reflexão mesmo, né? Sobre a questão... tem uma coisa legal, assim, que é só um parênteses. Sempre que eu faço uma live, eu peço para as pessoas que estão assistindo para contribuir com, agora que a gente está nesse momento crítico, né, no mundo, para contribuir com alguma ação social que esteja acontecendo. E aí eu queria, quem puder, né, contribuir de alguma maneira, ou seja, contribuição financeira, ou voluntário, ou mesmo divulgar o trabalho, do pessoal do Pão com Amor, Pão com Amor, que eles estão fazendo um trabalho incrível agora que está momento frio, eles estão comprando cobertores para o pessoal, trabalho voluntário, e o pessoal também da ONG Terra Livre, né, que você conhece também, e então para contribuir com esses dois, com essas duas ações, ou com qualquer outra, mas só para a gente resgatar essa atitude proativa, né, também. Ótimo, necessário. Isso. E tem uma questão, assim, que eu acho que é importante, assim, que a gente não sabe muito bem por onde começar, né? Como que eu quero ter uma vida menos impactante, eu não sei por onde começar. Como que eu faço? E eu acho importante só falar uma coisinha, Natália, licença. Como começar é uma ação muito pequena, não precisa ser de um dia para o outro e falar assim, agora não entra mais lixo aqui em casa. Não, olha, não quero que entre nada, todo mundo agora está proibido. Se começarmos assim, a gente vai deixar as pessoas que estão na nossa casa malucas, né? Falar, não, a partir de hoje não entra lixo, não entra papel, vai ter composteira. Uma coisa de cada vez. Quando me perguntam por onde eu começo, eu não cuido do meu lixo, o que eu faço? Às vezes vem essas mensagens, né? A bucha, qual que eu uso? Eu falo, vai aos poucos. Um dia de cada vez, faz uma mudança agora, né? Começa a pensar no lixo, começa a olhar para o supermercado, ir para o supermercado e se incomodar. E aí você vai levando. Um dia de cada vez, senão você vai deixar todo mundo louco e não vai conseguir. Perfeito, Outro dia, a amiga falou, eu quero fazer a composteira, me traz lá do seu pai algumas buchas que eu quero usar nas crianças, vou usar também, vou usar isso. E eu sei que ela é uma pessoa que consome muito. Aí eu falei, vai devagar. O que você quer? Primeiro, escolhe uma coisa. Aí ela falou, a composteira parece que é demais, né? Eu falei, é demais para você nesse momento. Então, cuida primeiro do lixo, do outro lixo, aí depois vai as buchas, depois vai as outras coisas. Porque se surta todo mundo, a pessoa fala, não, isso não é para mim. E aí você se frustra com o processo, porque você não consegue fazer, e aí você fala, nossa, é muita coisa para mim, eu não consigo fazer, e desiste de tudo. Exatamente. Então, é exatamente isso, é um processo, é um caminhar, né? Então, se eu falar hoje para você, né? Para você não, porque você já está nesse processo, mas se eu falar para as pessoas tudo que eu faço, eu geralmente não falo. Assusta, porque a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter que fazer isso tudo, eu já vejo aquela gotinha de suor escorrendo. Assim. Tá indo aqui, ó. Aí eu falo, não, eu tô me construindo. Mais para frente, eu espero ser ainda melhor, ou talvez pior, né?
Depende do do... que eu sou hoje, que eu quero ser diferente do que eu sou hoje. Então, assim, é um processo de construção e é um processo de internalizar cada ação. Então, vai mudando Mas aos eu acho que poucos. e é um processo sem volta, Natália. Exatamente. Não é sem Justamente volta? porque você internaliza, ele é sem volta. E Sem aí volta. é engraçado porque ontem eu estava conversando num grupo de amigos também, que alguém comentou assim, gente, peraí, quando vocês vão consumir um copinho, alguma coisa descartável, vocês já pensam na Nath? Aparece a Nath aqui falando assim, você não precisava consumir isso. E aí começou, todo mundo, aquele foi muito engraçado, aquele bate-papo assim de acontece isso comigo também, não sei o que. Às vezes eu peço perdão para a Nath mentalmente. E aí eu falo assim, eu falo, gente, eu não sou Gaia. Eu não sou Gaia, eu sou a Natália Machado. Você tem que pedir perdão para o planeta, não é para mim. Então, isso para descontrair, né? Mas é engraçado, assim, porque realmente vai ficando internalizado, né? E Vai. aí chega uma hora que você deixa aquilo para trás e aí realmente você vê que é tão tranquilo, né? Fazer aquela mudança que você não sente falta mais daquele velho hábito que você tinha, né? E aqui a Raquel falou que tá Tá sonhando comigo, sonhando né? com você. Começa a aparecer a Natizinha aqui assim do lado. E aí eu acho que é interessante a gente entrar nos 5 R's. E aí hoje já tem até Maravilha. acho que os 7 R's. E aí eu acho que assim, talvez é muito complicado pensar nisso tudo. Eu falo assim, gente, vai pelo bom senso. Vai pelo bom senso. Começa a pensar. Nos 5 R's, que a gente fala muito, né? Tem, tudo assim, com palavras que começam com R, como, por exemplo, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E tem uma hierarquia. O reciclar, ele é o último. Último. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é repensar. Eu realmente preciso disso? Eu preciso comprar isso? E as mães sabem muito bem disso, que eu sei, aquele negócio de a criança tá passando em frente a uma loja de brinquedo, e aí a Rafa fala assim, não, mais tarde a gente volta aí. Porque dá tempo de você repensar, né? Então, mais tarde a gente volta e compra. A mãe repensa, né? O menino fica pensando, mas repensar, né? Repensar o seu consumo, porque a gente compra muito por impulsividade, muito. Parece que aquele produto vai ser a solução para os nossos problemas. A gente tem, todo mundo tem um vazio, né, existencial. E a gente quer preencher com alguma coisa. A maior parte das pessoas preenche com produto. É muito, dá uma sensação muito boa, né? Você ter uma caixa nova para abrir, um produto novo. Então a gente precisa repensar. Depois a gente precisa recusar. Então alguém chegou te oferecer uma água no copinho? Obrigada. Te ofereceu um canudo? Obrigada. E aí você pode até explicar por quê, né? Reduzir. Então a gente não precisa de um monte de coisas que a gente tem, então você não precisa de comprar um monte de roupa, pode comprar, né, só o que você realmente está precisando, reduzir até a quantidade de coisas que a gente tem em casa, porque a gente tem um monte de coisa e a gente gasta uma grande parte da nossa vida organizando as coisas que a gente tem. Então, assim, é uma meta que eu tenho aqui na minha casa, é tirar um monte de coisa e dar a destinação correta para elas. É claro que aí as coisas mais afetivas a gente deixa, né? Não é para ter uma vida sem graça. Reutilizar, então assim, eu repensei, eu recusei, eu reduzi e eu precisei comprar, aí eu vou reutilizar. Então, por exemplo, eu uso muito pote de sorvete. Não que eu compre muito sorvete, porque eu estou buscando fazer mais em casa com banana, né? Mas a gente reutiliza o pote. E aí, por último, você já o reutilizou, já fez todos os R's, né? Aí, por último, a gente pensa na reciclagem. Porque é o que a gente falou, a reciclagem é um processo que gasta combustível fóssil, gasta energia, gasta água e não é a grande solução para os nossos problemas. As pessoas têm medo de falar disso, por quê? Porque pensam assim, nossa, as pessoas nem reciclando não tá. Se eu falar que reciclagem não é a solução, elas nem vão reciclar. Não, gente, a gente precisa começar a ter esse senso crítico. Então, assim, tudo bem, nem tudo é reciclável, mas o que a gente pode fazer lá no comecinho
para evitar que eu tenha muito material para reciclar lá na minha compra. Porque a primeira coisa que me perguntam, que devem perguntar para você também, é assim: mas o que que eu faço para evitar a sacolinha? A sacolinha é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando quer reduzir o lixo, né? Não sei se E para tem você aquela também é isso. pergunta, é assim, ó, mas eu, que é a clássica, assim, mas eu levo a sacolinha que é para usar em casa no lixo. Uhum. Aqui a gente não traz sacolinha, mas eu não sei, elas brotam de algum lugar, né? Meu Deus Brota. do céu. Eu não trago uma sacolinha do mercado, Uhum. mas elas aparecem aqui com alguma coisa, chega com alguma coisa, sempre tem um Exatamente. saquinho, uma Sempre, sacolinha. E sempre aí, tem. Não assim, vai faltar. eu só levo, Carmen, eu só levo, principalmente quando eu posto nos stories, falo, não, mas eu levo a sacolinha, sabe por quê? Porque eu uso no banheiro, eu uso para retirar o lixo. E eu não compro, muitas pessoas falam, eu não compro saco de lixo, porque eu Uhum. uso só sacolinhas. Uhum. Então tem É, muito isso também, né? exatamente. Só que o que acontece? Se você começar a repensar várias coisas, reduzir, reutilizar e Você vai ver repensar a sua geração de lixo, você vai precisar de muito menos sacola. Então, por exemplo, esses dias eu postei. Aqui em casa, gente, quando a gente vai tirar o lixo para fora, é um evento. É assim, nossa, a gente vamos vestir a melhor roupa para colocar o lixo lá fora, porque é um evento. Então, e eu coloco o rejeito, e aí tem o modo da gente separar, né, o lixo, eu coloco o rejeito numa sacolinha de plástico. Então, assim, só que é uma sacolinha a cada 3 meses, não uma sacolinha por dia. Então, assim, eu não vou pirar em tentar arrumar uma outra sacolinha por agora, porque a gente, assim, tem várias logísticas para resolver. Se eu tenho uma sacolinha aqui, né, que eu só coloco uma vez a cada 3 meses. Então, assim, a sacolinha, ela vai se reduzir quando você começar a repensar em tudo isso, né? Lixo do banheiro, por exemplo, a gente gera muito pouco, porque até eu separei algumas coisas aqui, se der tempo eu vou mostrando. Se você quiser também, quando finalizar a live, daqui a pouco deve estar finalizando, e se você tiver tempo, a gente pode até entrar em outra, se você tiver disponibilidade. Não sei como é que está o seu que tempo. tem. Para Uhum. mim está tudo bem. Então, por exemplo, o lixo do banheiro. Eu percebi que isso é uma coisa que quando eu morava com a minha mãe sempre reclamava. Parece que vocês comem papel higiênico, que em casa gasta muito papel higiênico, e isso ficou muito na minha cabeça. Então, na minha casa, lá eu já comecei a tentar reduzir, né? Então, pegava um pedaço um pouco menor, porque eu via que eu pegava um pedaço grande, né? E, e aí, aqui em casa, eu comecei a ver que eu era grande consumidora de papel higiênico e a maior parte para fazer xixi. Então, faço xixi e enxugo com papel higiênico. Aí, o que eu faço hoje? Tem a mangueirinha, eu uso ela e enxugo com uma toalhinha e não uso o papel naquele momento. Então, reduzi muito, muito, muito a minha geração do lixo do banheiro. Agora imagina isso com criança, papel higiênico. Esse toda hora vai no banheiro. Aqui nos dois Exatamente. banheiros nós temos toalhinhas para as meninas. Para fazer xixi, seca com a toalhinha. E elas Aham. nem passam chuveirinho, não. É só secar com a Uhum. toalhinha. E Uhum. aí, se você pensar, né? A toalhinha, gente, se a gente coloca papel, a toalhinha, além de ser mais confortável, né? Evita ainda da criança ficar com um pedacinho de papel, que acontece muito, né? Quando a criança vai no Uhum. banheiro e fica com papel. Sim. Então, assim, a toalhinha eu acho excelente. É uma coisa que a gente adotou aqui para casa tem alguns meses, não é muito Uhum. tempo, e Uhum. deu super certo. Uhum. Cortei umas toalhinhas de mão mesmo, assim, e deixei num potinhozinho assim abertinho para elas, cada uma tem a sua. Ficou uma Pronto, maravilha, ótimo. porque a gente reduziu o consumo, elas super se adaptaram bem à toalhinha e acharam graça. Elas acharam o máximo usar a toalhinha. Tão Não, simples. e aí eu acho que é interessante, por exemplo, fazer, assim, talvez para causar um engajamento maior na família, pode fazer isso, ver quanto a gente está economizando disso e fazer uma caixinha com o valor que você está economizando de cada coisa e colocar ali para alguma atividade em família depois, sabe? Então, assim, pensar em alguma estratégia que você gere esse engajamento e não faça dessa atividade uma atividade maçante, sabe? Tem que ser algo que seja divertido e que faça parte da sua vida também, né?
Então, eu acho que é isso, a gente vai inventando soluções de acordo com as demandas que a gente tem na nossa casa. E eu achei legal, porque no dia que a gente colocou essas toalhinhas, é, a gente não estava na quarentena, então teve duas pessoas aqui em casa em 24 horas, e a Teodora, com 3 anos, contou para as duas visitas que agora usava toalhinha. Então, assim, isso para ela foi uma coisa, né, diferente, legal. E ainda, além de contar para o pai à noite, quando ele chegou, papai, a mamãe pegou as toalhinhas, cortou assim e deixou. Então, quando a gente vai no banheiro agora, a gente vai secar com a toalhinha. E contar para as outras pessoas. Eu achei isso demais. E isso já está internalizado na vida delas, né? Daqui para frente não tem volta. É isso, vai ser o natural delas, né? Então, é assim, dentro desse caminho para ter menos impacto, a gente precisa pensar muito assim, primeiro buscar informações e criar essa rede de troca de informações, né, que eu acho bem interessante, e pensar na nossa logística mesmo. Então, assim, talvez, ou talvez não, certeza que eu não tenho todas as soluções para os problemas de todo mundo. Então, sempre tem gente me perguntando, né, mandando mensagem falando, o que eu faço com tal coisa? Eu falo, vamos tentar buscar alguma solução, porque às vezes na sua cidade não tem alguém que produz. Será que não tem alguém que produz um sabão com o óleo que sai da sua cozinha? E assim, gente, a gente não vai encontrar soluções que são realmente mais sustentáveis, menos impactantes em grande escala. A gente vai precisar pensar em pequenas redes. As cidades hoje estão muito grandes, mas a gente precisa tentar, como política pública, né, por exemplo, achar essas grandes soluções, mas as pessoas precisam se articular, e aí por isso que eu falo que tem que vir de cima para baixo, mas também de baixo para cima, precisam se articular para tentar achar essas soluções, né? Eu vejo grandes ações, grandes atividades que são feitas de mudança de rotina que partem da comunidade. Compostagem doméstica em coletivo, sabe? Hortas. Então, assim, troca de materiais. Ah, meu filho não está usando mais esse uniforme aqui da escola, eu vou passar para o próximo. Qual que é o problema de usar um uniforme que está usado, sabe? Que alguém já usou? Por que tem que sempre comprar alguma coisa nova, né? Então, a gente precisa começar a pensar nessas... Porque a nossa vida é muito complexa, então a gente precisa começar a pensar nessas soluções que são específicas, né? E é isso. Eu acho que parte daí mesmo, essas soluções, olhar para o que a gente pode fazer dentro Uhum. desse pequenininho, dentro da nossa casa, observar muito o lixo que a gente está produzindo. Eu falo sempre assim, olhar a quantidade de lixo, deixa seu lixo 2 dias sem colocar para fora e começa a olhar. Separa os da cozinha e vai vendo, porque eu não sei, eu acho que 80% do nosso lixo vem da cozinha, não é, Natália? Mais ou Uhum. menos por aí, né? Uhum. Então, separa ao longo do dia. Eu me lembro de quando eu fiz isso, eu assustei, né? Era recém-casada, assim, e ver a quantidade de lixo que eu gerava da cozinha, eu e meu marido. Eu falei, não, não dá pra. A gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui. Então, olhar para esse lixo de todo dia, olhar pro lixo que você está colocando lá fora, né? Uhum. Pro plástico, pro papel. A gente leva lixo aqui para colocar na lixeira do condomínio uma vez por semana. Uma vez por semana tem lixo meu lá. Não tem mais que isso. Por quê? Imagina a redução de gasto público que a gente ia ter se o caminhão passasse só uma vez por semana, né? Isso para a cidade é economia gigantesca. E, e é muito simples a ação que a gente precisa ter, né, para isso. Exato. Não é pesado, não é difícil. É por isso que eu falo, vai incorporando aos poucos, vai mudando a consciência, vai repensando, porque torna um hábito. É um Uhum. hábito, se aqui a gente compra o saquinho de leite, né? As meninas, eu faço iogurte, a gente não consome muito leite, mas ainda assim consome. E aí, se jogar aquilo ali no lixo daquele jeito, elas mesmo já reclamam. Fala, mamãe, né? Olha aqui, alguém jogou. Ó, já tá dando aqui, Natália. Nós temos 21. Vamos fazer o É, seguinte, fecha essa e a gente entra outra com as nossas beleza. soluções, nossos Então vamos exemplos. falar sobre isso agora. Então Quem tem esperamos você. pergunta, manda de novo na Já próxima. manda pergunta.
Então, já te chamo. Beijo. Oi, Adelita, tudo bem? Bem-vinda. Vi você na outra live. Júlia, Cibele. Gente, quando a live é boa, é isso, né? Ela termina e a gente fica querendo fazer mais, falar mais, porque o conteúdo é muito bom. Natália é maravilhosa. Deixa eu pegar aqui que a Natália já me mandou a solicitação. Oi, Dei estamos de certo, volta. abasteci minha água aqui, que eu já estava ficando com sede. Você também abasteceu? Tá aqui, meu copinho aqui. Ah, então ótimo. Isso, a Vamos. gente estava falando sobre essa questão da geração do nosso lixo, o que a gente pode fazer para reduzir, né? E a gente entra agora numa parte das soluções, né? Ou de alguns exemplos, né? Que eu acho que seriam interessantes. Só para meio que fechar essa parte, essa nossa conversa anterior, aqui em casa a gente conseguiu. Obrigada, ganhei um café. A gente conseguiu reduzir muito, muito a nossa geração de lixo e a gente tem isso como meio que um desafio pessoal. Então, assim, nossa, esse mês a gente gerou, nesses 3 meses a gente gerou X. Ah, não, vamos reduzir, porque no próximo a gente quer gerar menos, sabe? Então a gente vai meio que se desafiando, mas não de uma forma pesada, sabe? É uma forma meio tipo um jogo, sabe? É um jogo mesmo. A gente produz por dia em torno de 8 gramas, juntando tudo, né, que a gente gerou nos 3 meses, a gente pesa e tal, mais ou menos uns 8 gramas. E o nosso lixo reciclável, né, nosso resíduo reciclável é muito pouco, assim, tem coisas que a gente não consegue, né, porque, por exemplo, azeite a gente não consegue comprar a granel, mas a gente vai sempre buscando algumas formas. Agora, imagina, se a gente coloca... eu sei que é claro que a gente está falando de uma situação assim, bem mais extrema, né? De colocar o lixo para fora uma vez a cada 3 meses. Mas vamos colocar uma vez a cada mês, ou talvez uma vez a cada semana. Imagina a quantidade, o recurso público, ou seja, o nosso dinheiro, que a gente poderia estar economizando, que a gente está gastando com transporte de caminhão, né? E a gente poderia pegar esse mesmo recurso e aplicar em outras ações na cidade, né? E aí, como seria menos resíduo também, menos lixo, o governo, né, os municípios, poderiam pensar em ações, como, né, tem muito menos resíduo, eles poderiam pensar em outras ações mais inteligentes, né? Então, assim, a gente ia conseguir fazer da cidade um lugar muito melhor, porque, assim, a gestão do resíduo, ele está por conta dos municípios. E os municípios no Brasil inteiro estão quebrados, né? Então, não tem como, assim, a gente pensar em saúde, educação, né? Saneamento básico, todas essas coisas com a quantidade de dinheiro que a gente tem hoje. Algum lugar vai ficar com deficiência de dinheiro. Então, se a gente conseguisse, né, como população, falar, não, então a gente vai fazer pelo nosso município, começar a reduzir essa quantidade de lixo, o dinheiro ia sobrar e aí a gente ia conseguir gerir esse dinheiro para outras coisas muito mais interessantes, fazer parques melhores, praças melhores, aplicar mais em educação, mais em saúde, em várias outras questões também. Então, assim, parte muito da gente essa mudança para a gente poder ajudar os municípios, sabe? Eu acho que isso é um ponto bem importante da gente pensar que é dinheiro nosso que a gente está deixando de investir, sabe? Então, eu acho que a gente precisa realmente começar a difundir esse tipo essa mudança e não deixar só por conta dos prefeitos, dos vereadores. Aqui a gente fica também naquela coisa de, às vezes, só colocar a responsabilidade no outro, né? Porque o outro vai reciclar, o outro vai fazer, o outro vai tomar conta do lixo.
E quando a gente pensa nessa questão de uma forma ampla, quando eu levo o lixo uma vez por semana, de 3 em 3 meses, uma vez por mês lá fora, eu já tenho uma economia dentro da minha casa, né? Eu parto do meu, do dinheiro, porque a gente tem a cultura de achar que o que é do público não é nosso. É claro que é o dinheiro nosso que está indo, mas é aquele real ali que você está vendo mês a mês na sua, que está ficando com você, não está indo esse dinheiro porque você está Exatamente. repensando, porque você está repensando a sua compra, o consumo, e tudo isso é muito benéfico para todo mundo, né? Não só para mim, como para o geral. Então, quando a gente começa a olhar para isso, tudo começa a fazer um sentido maravilhoso. E aí É, vira aquele realmente, ó, pernilongo passando aqui, aquele caminho sem volta mesmo. exatamente. E assim, o poder público, né, a grosso modo, assim, o que que ele faz, né? O que que é a função do poder público? É captar um recurso nosso, né, para gerir esse recurso e tomar decisões e fazer decisões pelo coletivo. Então, se o coletivo não ajuda, a gente precisa sempre, né, como poder público, continuar naquela ação que, né, que não vai levar a lugar nenhum. E aí você falou sobre economia, né, também essa questão da economia que a gente tem, Né? só em relação ao plástico, a gente tem um prejuízo global de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares são jogados realmente no lixo, porque a gente não recicla direito, porque a gente consome muito, porque, né, enfim, por todas essas questões. E aí, antes da gente entrar nessa parte aqui das dicas, né, tem uma outra coisa muito interessante que eu fui fazer os cálculos esses dias, sobre as escovas de dente. Porque, assim, se a gente falar assim, qual é o principal problema que você vê no seu banheiro, né? Assim, entra no banheiro e o que você pensa para reduzir o seu impacto ambiental? A primeira ideia que a gente vai ter é vamos fechar a torneira na hora que a gente está escovando os dentes. Que, ok, é super importante, a gente realmente precisa fazer isso, mas a gente também precisa pensar no consumo de carne, que o consumo de carne é o grande vilão do consumo de água, né? Então, assim, não é porque uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, vamos fechar a torneira, mas também vamos repensar o nosso consumo de carne. E aí, uma outra coisa bem interessante dentro do banheiro é a nossa escova de dente, né? Então, em média, cada brasileiro usa 2 escovas de dente por ano. Tem gente que usa muito mais, tem gente que usa uma, tem gente que nem usa, né? Então, a média do brasileiro são 2 escovas de dente por ano. Cada escova de dente pesa 20 gramas. Isso significa que cada brasileiro está gerando só de escova de dente 40 gramas por ano. Se você for somar isso tudo e multiplicar pela quantidade de pessoas, são 8 mil carros, 8 mil toneladas só de escova de dente por ano. Quer dizer que só no Brasil, e aí tem o resto do mundo inteiro que também está escovando os dentes, só no Brasil são 8 mil carros só de escova de dente. Então, assim, o nosso impacto realmente parece pequenininho, mas quando a gente vai somar por toda a população, é muita coisa, né? Lembrando que a maior parte dos municípios no Brasil sequer tem aterro sanitário. A gente nem estou falando de reciclagem, né? Estou falando assim, da disposição correta, né? Aquele jogue o lixo no lixo. Que a maior parte dos municípios, mais de 3 mil municípios, tem lixão. Lixão que você chega lá e tá tudo lá misturado, chorume escorrendo e Menino contaminação andando, freático, e liberando criança gases tóxicos, catador. pessoas andando ali no meio, e aí bicho vem e come aquilo. Então, assim, 3 mil municípios no Brasil estão mais ou menos nessa situação. Então, é algo bem, bem preocupante e realmente a gente precisa repensar cada hábito vale. O cotonete é uma coisa super legal que eu gosto de falar, de sempre lembrar também. Porque
Tem gente que usa muito, e mesmo usando pouco, mas em crianças, então, tem uma necessidade, né, de limpar, a pessoa vai lá e limpa todo dia. Não há essa menor necessidade de limpar a orelha todo dia com cotonete. Mas repensar o uso e na hora da compra já tem cotonete que não é de plástico, gente. E isso nem vou longe, é em farmácia mesmo, né? Já tem a escova que é feita de bambu. A cerda dela ainda não é a maravilhosa, as que eu já vi. Essa é da farmácia? Essa é do pessoal que está produzindo aqui em Goiânia, Opa, é preciso da comprar. a marca Ecobu. Eu quero fazer um post sobre isso até. Ah, então faz pra E, gente. e aí já já eu explico melhor sobre ela. A gente tem aqui as escovas também, eu, as crianças, o marido. Nós compramos lá do Mundo Ahimsa, da Marina. E, e eu vi no mercado há alguns meses atrás. E eu acho bom que as minhas seguidoras, quando vê, elas tiram foto lá e mandam para mim. Cara, que escova que vocês usam? Então, assim, olhar para a questão da escova de dente, olhar na farmácia, já está começando a apontar, né? A última que eu vi não era maravilhosa, a cerda dela ainda estava, não era tão boa, mas tá indo, era de bambu. Então, o Uhum, cotonete também, tem cotonete que é feito de papelão, não precisa ser de plástico. É uhum, esses pequenos detalhes que a gente vai mudando no uhum, dia a dia, e aí a gente não quer uma escova de plástico mais, nem não quer o exatamente. cotonete. Olha, até uma situação engraçada que me lembrei agora, que eu viajei no ano passado. Foi assim, uma viagem, fui num dia, voltei no outro. E eu esqueci a minha escova de dente. E eu queria morrer, porque eu falei, eu não vou comprar uma escova, e não sei o que, e aquela coisa. Eu falei, mas como que eu vou escovar os dentes? E aí eu tinha, já tinha um tempo assim na minha necessaire, esse é bem engraçado, gente, não façam isso em casa, é porque eu sou a louca, né? Eu tinha um rímel incolor. Aí eu falei assim, eu me recuso a comprar uma escova de plástico que vai demorar 200 anos, 500 anos para decompor, para usar de um dia para o outro. Aí, que os odontólogos não me escutem. Eu lavei esse rímel, esse coisinha de rímel, que já tem ele há muito tempo, É inclusive, repensar, hein? e escovei os dentes com aquilo. Passei o fio dental e escovei os dentes com aquilo lá. Eu me recuso. Então, assim, são coisas que eu não fico falando para todo mundo, porque a pessoa fala assim, meu Deus, não vou fazer isso. Ela Mas é é louca. porque o meu era pior para mim, para minha existência, eu ter que comprar uma escova de plástico do que eu usar a escovinha do rímel. Aí eu usei a escovinha do rímel. Não, e era Eu só faço por, essas coisas de vez em quando, é assim. só por 24 horas, ok, tá tudo certo, resolveu. Já cheguei em casa, já escovei direitinho e tal. Então, assim, Gente, não isso que gerei é. aquele lixo. Adorei, Natália. É bem isso. De vez em quando acontece umas coisas engraçadas, assim. Uma coisa que acontece muito comigo é eu estar com muita sede e eu ter descido num lugar e meu copinho ter ficado no carro e eu fico com sede. Eu falo, não, não vou tomar água no copo. A Ah, pessoa esse fala, aí é um clássico, eu também eu fico. só, eu só tenho. Nossa, mas eu só tenho copinho de plástico. Aí eu falo, não, obrigada, não precisa não, depois eu tomo. Aí eu tenho que ficar ali, tenho que fazer alguma coisa e tal. E eu fico com sede, mas eu não tomo, não tomo, não tomo. Às vezes eu vou na feira com as meninas e se eu esqueço o copo que eu tenho, né? O copo. Eu não tomo água. Às vezes eu já fui e falo, nossa, queria tanto tomar um chopinho, mas cadê meu copo? Ah, não, hoje eu não vou tomar. Não, 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 não. Meninas falam, mamãe, esquece o copo, que senão eu vou tomar suco. Não, não, não vamos esquecer, não. Exatamente. Então, vamos começar a entrar nessa parte de como fazer, né? Primeiro, no nosso resíduo, o nosso lixo, que a gente chama de lixo na nossa casa, a gente divide. Antigamente tinha aquela divisão assim, de colocar as lixeiras todas coloridas, né? E colocar o plástico, o papel, o alumínio, o vidro, né? E o que seria o orgânico, né? Isso não dá certo para gente. Isso causou muita frustração nas pessoas.
Por quê? Porque as pessoas ficavam ali quebrando a cabeça tentando achar qual que era a lixeira certa, né? Tipo um joguinho, e fazia aquele esforço para separar, e aí nas cidades que já tinham começado esse processo de reciclagem, juntava-se tudo e causava uma frustração muito grande nas pessoas, né? Então, hoje, a gente não separa o lixo reciclável em todas essas categorias, né? A gente separa o lixo da nossa casa em 3 categorias, que aí ficou muito mais fácil. A gente também precisa simplificar algumas coisas, né? Então, a gente separa em o lixo reciclável, que aí a gente vai começar a chamar agora de resíduo. Então, resíduo reciclável. O nosso resíduo orgânico, né? Que aí que é a casca de ovo, perdão, são as coisas que vão sair da nossa cozinha, né? O que pode ser transformado em adubo. E o rejeito. O rejeito, ele não dá para reciclar e não dá para compostar. Então, é o lixo, por exemplo, do banheiro, ou alguma embalagem que está muito, muito suja com gordura, né? Alguma coisa assim que isso não dá para reciclar. É o rejeito. A ideia é que a gente diminua ao máximo o rejeito. Por quê? Porque a reciclagem você consegue separar e enviar para as cooperativas. E aí, na cidade que não tem o caminhão que passa da reciclagem, o que eu fazia antes de ter aqui em Goiânia era já deixar isso tudo meio separado para o pessoal que cata, né, que faz a coleta para os catadores de papel. Então, eu já deixava mais ou menos organizado para eles, porque aí também já, né, conseguia dar uma ajuda, assim. Na verdade, o lixo é meu e ele que está me ajudando, né? E o resíduo orgânico a gente consegue lidar na nossa casa. Para quem não consegue lidar com a questão do lixo orgânico em casa, não consegue fazer compostagem, que é essa transformação do lixo orgânico em adubo, em Goiânia tem um projeto que eles vão lá coletar o seu lixo orgânico, seu resíduo orgânico, que chama Projeto Vivar Sustentável, ou Viva Sustentável, eu não sei como pronuncia, que eu quero deixar nos stories também. Então, assim, se você não consegue fazer a composteira na sua casa, está começando a surgir em algumas cidades esse tipo de serviço de ir lá coletar o seu resíduo orgânico para transformar em adubo. Em Goiânia já tem, tá? Quem quiser fazer compostagem, eu postei essa semana, eu acho, um videozinho explicando como fazer a compostagem nos baldes. E aí eu falo que é super divertido, gente. Eu adoro fazer compostagem. Assim, casca de banana, eu saio na rua e às vezes levo um lanchinho, eu falo, não, a casca de banana é minha, eu vou levar para casa, né? Porque aí eu quero transformar aquilo em adubo. Quem tem planta em casa, a melhor coisa que tem é fazer compostagem, porque o adubo é o melhor. Então você já economiza no adubo. E então a gente separa nessas 3 categorias: o reciclável, o orgânico e o rejeito. O rejeito é aquilo que realmente não tem jeito e o que deve ir para o aterro sanitário. Não tem jeito assim, né? A gente tem tecnologia para isso, mas hoje a gente não faz isso ainda, né? Sobre o material reciclável, eu estou marcando uma live com o Diógenes, da Sociedade do Resíduo Zero, para a gente conversar melhor sobre isso. Eu vou ver se a gente consegue fazer isso essa semana ou na próxima. Só para a gente conversar só sobre reciclagem. E porque são muitas dúvidas, a gente não sabe tudo que é reciclável. Tem material que você olha e fala, mas isso é plástico. Só que às vezes ele tem um metal que está grudado ali nele, ou às vezes é a cartela de comprimido, que aí o comprimido ficou em contato e aquilo precisa ser incinerado. Então, é um pouco complicado, mas o ideal é que, de qualquer maneira, mesmo que você não saiba tudo que é reciclável, que vai realmente, efetivamente ser reciclado, né? Que você já comece a fazer essa separação em casa, né? Me avisa dessa live que eu quero acompanhar e divulgar. Assim que ele me falar que dia que ele pode, eu já marco e já divulgo. E aí sim, acho que a gente pode entrar com os exemplos que a gente tem agora, né? Em casa, do que a gente faz, para poder começar, né? Para quem está assistindo, dar esse start, né?
O Walter Jardim, meu cunhado, tem uma pergunta aqui. Como vamos lidar com a escova de bambu? Porque acho que pega mais bactérias. A escova, toda escova, ela precisa ser trocada a cada 3 meses. A de bambu é igual, tá? Então, eu tenho conversado com alguns odontólogos e aí eles falam que é tranquilo, que assim, a higienização é igual a de plástico, que assim, o que eu já vi é se você às vezes deixa ela muito fechada, que esse cabo começa a meio mofar, tá? Uhum. Mas Exato. assim, o que eu faço é, às vezes eu jogo uma água quente e jogo álcool na cerda, né? Então a cerda vai estar limpa ali e aí vou trocando constantemente, a escova também. Então, assim, é muito melhor você tirar, mesmo que isso aqui é de nylon, né? Que é derivado de petróleo também. Esse é muito melhor você ter só isso daqui para descartar do que todo esse Ok. corpo aqui para descartar. Mas em relação a bactérias, o que eu tenho visto e conversado com as pessoas é que é igual, assim, não igual às outras escovas, você usa Eu acho igual que, e a eu acho higienização é que igual. Eu acho que é essa questão mesmo, Natália. Eu acredito que seja isso que o Walter está falando. Que Do se mo... ela ficar, às vezes deixa num potinho, porque a minha também eu deixo num potinho. Aí eu Uhum, percebi que se ficar alguma coisa aqui nesse potinho, se cair alguma água, alguma coisa, ela vai dar uma é, mofadinha. Desceu isso com a minha bem novinha. E uhum, aí, esse é o que a gente está vendo, né? uhum, E do plástico a gente não vê. Não que não exatamente. tenha, mas a gente não está vendo diretamente. Aí o que que Uhum. eu fiz? Eu fui, lavei bem e joguei um álcool 70 nela. Eu faço isso também. E assim, tá ok. O Bruno esses dias foi fazer um check-up no odontólogo e tá tudo bem também. Ele já usa também há muito tempo a escova de bambu. E aí alguém até perguntou também sobre a questão da pasta de dente. Deixa eu ver quem foi. E Alguém aí, se perguntou tiverem sobre pergunta, pessoal, vão colocando aí que a sobre Natália creme vai. dental. Isso. Tem creme dental que é orgânico, que é menos impactante. Tem alguns cremes que eles têm triclosan. O triclosan, ele é um bactericida. E assim, é péssimo que a gente fique usando bactericidas e, né, coisas que matam bactérias, assim, rotineiramente, no nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente está criando superbactérias. Então, vai tendo uma seleção natural da gente excluir, matar algumas bactérias, mas sempre tem alguma que tem ali uma genética muito forte e que fica e que se reproduz e geram superbactérias. Então, essa coisa da gente usar sabonete que mata 99,9% das bactérias, todas essas coisas que são essa coisa de higienização demais, Demais. a Não, gente faz. precisa tomar cuidado, porque a gente começa a gerar seres por essa nossa pressão que são cada vez mais fortes e a gente precisa depois de antibióticos cada vez mais fortes, tá? Então tem algumas pastas, hoje eu não sei como que tá isso no mercado, mas algumas pastas, eu vi um desodorante que tem triclosan. Então cuidado com o triclosan porque ele é um material bem forte e ele vai na água. Você usa ele e vai na água e está indo para os rios, né, para o oceano. Então, bem complicado. Então, tem algumas pastas, algum cremes dentais, não sei se é o plural é assim, que são menos impactantes, que são mais naturais, tá? Eu já uso há muito tempo o pozinho de Joá, que eu coloquei nesse potinho que eu comprei há muito tempo atrás, do pessoal do Paz em Gaia, que eles vendem vários produtos assim. E aí é um pozinho que vem com várias ervas, né? Que ajudam nessa limpeza. O Joá, ele tem esse poder de. Ele tem uma saponina, então você consegue fazer espuma com ele. E aí a gente mistura hortelã, mistura um pouco de canela, né? A gente já faz a nossa misturinha aqui e a gente está escovando os dentes já tem um tempo com o pozinho de Joá, que eu compro a granel na feira. Então, eu não compro um potinho desse toda vez. Eu compro o Joá a granel, aí a gente faz ele, tritura ele mais, né? Porque a gente compra um pouco maior do local que a gente compra e coloca aqui dentro. E aí a gente vem, coloca assim, abre, molha a escova antes, para ajudar a dar uma grudadinha, coloca na escova
E a gente está escovando os dentes com isso aqui e tá indo ok. Tá tudo bem. Dá uma certa estranheza no começo, porque a gente está sempre muito acostumado a usar aquela pasta dental que é muito forte. Então, hoje, quando eu uso pasta dental, sei lá, de marcas tipo Colgate, eu coloco muito pouquinho, porque para mim é muito forte aquilo, tá? Então, eu tô usando o Joá. Para quem não é tão roots assim, quer começar a mudar só o ser um pouco menos impactante, tem nas lojas especializadas de produtos naturais, tem já creme dental que é bem menos impactante, tá? Mas aí tem a embalagem também que não dá para lidar com ela, e aí é só depois enviar para reciclagem. Mas cuidar para usar menos também, né? Não precisa de consumir muito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui só se tem mais uma pergunta. Aí eu vou passando. Se você quiser ir mostrando alguma coisa, não sei se você separou, ou eu posso ir mostrando aqui também. Não, pode ir mostrando, Natália. Eu não Então tá. separei. Eu mostrei um pouquinho antes o lixo aqui, mas Eu depois eu vi. mostro nos stories alguma coisa a mais. Tá ótimo. Então, assim, o primeiro item que eu acho que as pessoas precisam ter para começar a impactar menos é uma eco bag, né? Essa minha aqui tá até manchadinha, é antiga, e aí ela é até feita por um pessoal de um projeto social. Ela é feita de algodão. Eu não gosto daquelas eco bags grandes que vendem no supermercado. Elas são muito versáteis e tal. Só que o que eu penso? Tudo que eu consumo hoje, eu penso assim, isso vai chegar ao fim, em algum momento. Quando isso chegar ao fim, como que eu vou fazer para destinar isso corretamente? Então, essas sacolas que vendem no mercado, tipo Extra, Açaí, né, os mercados grandes, elas são feitas de plástico. Então, elas rasgam e depois, gente, aquilo não tem como, né, reciclar. E é complicado o processo. Então, eu penso que porque tudo vai chegar ao fim. Quando esse meu produto chegar ao fim, o que eu vou poder fazer? Quando essa minha sacola, e essa aqui é até mais resistente, é até mais bonita, né? Tem um tuiuiu aqui. Quando ela chegar ao fim, eu posso usar ela, por exemplo, para colocar no fundo de um vaso. Eu posso fazer compostagem dela, porque ela é de algodão, né? Então, eu sempre penso isso. Mas, uma regra que eu tenho o que eu tenho, eu mantenho. Então, não é sair todo mundo correndo que agora vamos jogar as nossas eco bag de plástico tudo fora e vamos comprar de algodão, não. O que você tem, você mantém, né? E vai usando isso daí que você já tem em casa. Sempre olhe o que você tem em casa. Então, a primeira coisa que eu recomendo para as pessoas tenha uma eco bag, seja ela qual for. Se for comprar, compra de algodão. De preferência, compra de retalho, tá? E preferencialmente ainda local, né? De preferência uma mãe empreendedora. Tem sempre essas preferências, né? Aí outra coisa que eu gosto também é de andar com copo. E aí acho que esse copo já está bem conhecido de todo mundo, né? Eu tenho esse copo aqui, eu vendia ele, agora a gente deu uma parada para um projeto que a gente tinha também, para Nós Mais Árvores, né? E aí as pessoas falam, mas esse copo é caro. Ele custa, depende do local, uns 60, 70 reais. Tudo bem, é um copo caro? Só que é aquela coisa, o custo ambiental dele está inserido no valor. Então, por que ele é um copo mais caro? Porque a empresa que fez teve que pensar toda a logística, eles pagaram alguém para fazer o design, então aqui ele solta. Se um dia eu precisar reciclar, isso aqui facilita a reciclagem. E também, se por acaso ele rasgar, a empresa tem a logística reversa e você pode mandar o corpo do copo para eles e eles vão te mandar outro novo e eles vão lidar com esse silicone aqui. Então, assim, é caro? Depende. Mas não significa que você precisa ter um copo desse. Eu, por muito tempo, andei com um copinho daqueles que eu ganhei, sabe, de acrílico. Ou um copo de alumínio, qualquer copo que você tenha. Ande com algum. Eu já ouvi muito, você também, com certeza, assim, é porque eu não tenho dinheiro para comprar esse copo. Esse copo é caro. Nossa, eu olhei, achei tão caro.
Não precisa ser esse copo. Eu também usei por Exatamente. muito, muito tempo uma caneca que meu marido Uhum. ganhou. Então, até hoje, eu gosto muito de usar essa caneca, deixo no carro. Então, usa outra coisa. Se tem uma Exatamente. garrafinha em casa e tá lá, aproveita essa garrafinha. Mas não fique trocando de garrafinha, comprando uma garrafinha, né? Levando pro carro todo dia uma garrafinha nova. Não, usa o que tem em casa, não precisa ser esse copo. Agora, quer investir numa coisa de qualidade, e numa empresa que está pensando no que vai fazer com isso, quando isso virar lixo, só disso eu Uhum. já. Aqui todo mundo tem copo. Exatamente. Então, assim, o que eu gostei muito desse copo, assim, e aí eu me esforcei para juntar uma graninha para comprar ele, né? Foi porque ele é muito prático, ele fica pequenininho, né? Então, assim, facilitou muito minha vida, mas não é por causa desse copo que eu comecei a ser menos impactante. Eu Uhum. já tinha pensado nisso antes. O copo veio como uma solução, eu fui pensando, pensando, Prática. pensando e resolvi adquirir ele porque ia resolver uma grande parte dos meus problemas em relação ao transporte dessas coisas todas, tá? Então, primeira coisa que eu acho que precisa, uma eco bag, ou algumas, né? Uhum. E se você anda muito na rua, se anda muito fora, o copo. Eu não estou falando em contexto de Covid-19, tá? A gente está num contexto hoje um pouco diferente. Inclusive, meu copo está parado aqui em casa, porque eu não estou saindo, né? Mas eu estou falando em visão geral. Hoje eu tenho alguns dilemas assim que eu tenho que lidar quando eu vou fazer compras. Se der tempo, a gente fala sobre isso. E aí começa a entrar para algumas outras coisas que já vai, né, vão avançando. Então, por exemplo, você tem ecobag, eu vi você lá com a sua, e os saquinhos de pano, né? Esse saquinho aqui foi um saquinho que a minha mãe fez, não foi tecido novo, ela reaproveitou o tecido que ela já tinha, fez lá o saquinho para a gente poder comprar verdura, né? Porque se posso comprar verdura solta, posso. Só que talvez seja chato na hora que você vai colocar na balança. O tomate rola para um lado, a cebola rola para o outro, a mulher do caixa te olha com cara feia. Então, esse saquinho ajuda bastante, tá? Faço muita compra sem esse saquinho? Faço. E olho e faço cara de paisagem. Aí o negócio rola, eu ponho de novo, dou aquelas risadinhas e faço de boba, sabe? Mas não deixo colocar nada no saquinho. Então, para fazer compras, eu faço muito isso. E aí, isopor, não compro nada com isopor. E esses dias eu consegui ir num supermercado que eu consegui comprar no meu próprio potinho champignon. E eu achei incrível, porque eu queria comprar champignon, onde eu compro geralmente não tinha. E aí fui num grande supermercado e aí fui lá, fiz a cara de. Isso, gente, isso é infalível. Fiz a cara do gato de botas. Por favorzinho, coloca no meu potinho. E aí e aí a mulher ficou sem entender, né? Foi chamou a gerente dela e aí eu fui expliquei, falei, não, por causa disso, não sei o quê, por favor. Aí ela colocou no meu pote. Então a gente vai criando essas estratégias assim. Outra coisa que eu gosto, mas que não é essencial, mas ajuda bastante, é esse potinho aqui. Que você tem dele, que Com eu os comprei lá na talheres, Multicoisas, que que é dos ele talheres, ou não? esse aqui, ó, ele, Ah, ele não. dobra. É Uhum. tipo copo, tá? Uhum. Só que esse daqui, provavelmente, ele foi feito na China. O outro é feito no Brasil. Mas ainda não consegui achar, né, quem produzisse aqui no Brasil. E é um Esse eu não tenho. potinho que já me salvou muito. Tem dele de vários tamanhos. Eu comprei na Multicoisas. Vou comprar. Ele é de silicone e E aí tem dele de vários tamanhos, já me salvou muito, assim, de conseguir tomar caldo, comer várias coisas na rua. E o mais importante, trazer docinho de festa. Né? Você vai para a festa, não tem onde colocar o docinho, aí você põe nesse potinho. Eu tenho, Já pronto. fica a dica aí. Xícarazinha pequenininha que eu carrego, mas eu quase não uso, porque eu não tomo muito café na rua, que geralmente o café em Goiânia é tudo adoçado, né? É assim, Mas você gente, é tem seu copo lancheirinha. para tomar café?
Eu Eu tomo uso muito. também. Eu uso também. Ah, eu uso copo para café, É, é porque água, eu acho a cerveja, xicrinha suco. bonitinha, eu já tinha É um ela. Aí ela não ocupa muito espaço e eu carrego ela. E aí legal. tem os talheres, né? Os kits de talheres que estão bem na moda. Esse aqui, ele não faz parte do kit, mas eu coloco aqui para poder emprestar para alguém, né? De vez em quando, a pessoa não tem o dela. Esse kit aqui já vou fazer o merchan. Esse kit aqui, eu que produzo ele. Quem quiser adquirir lá no Mundo Arrinça tem. E a gente falou muito do canudo, né? Teve uma época que a gente estava falando muito sobre o canudo, usar não, o canudo. E a gente tem o canudo de metal, o canudo de silicone, o canudo de vidro e o canudo de bambu. Eu gosto muito do canudo de bambu, porque é no dia que eu deixar esse planeta, e se ninguém quiser herdar o meu bambu, as pessoas podem enterrar ele junto comigo, né? Então, já não vai ter tanto impacto. Eu gosto de andar com esse conjuntinho, né, para evitar a geração de tanto lixo, e tem um guardanapinho de pano, né, que a gente evita o papel, porque a gente pensa que o papel é biodegradável, ok, mas você tem toda uma cadeia de produção e de plantação de eucalipto para gerar aquele papel. Quem não tem um kit desse, você não precisa comprar também, né? Eu acho ele prático porque eu enrolo, ele fica pequenininho ali. Mas você pode começar a carregar uma colher, por exemplo, da sua casa. Se você anda com uma colher num paninho, você já está conseguindo gerar bem menos lixo do que você não levar nada. Essa colher aqui é do pessoal do Eco Brasil. Ela é uma colher que ela é feita de amido de milho, ela é biodegradável. E aí, o que eu falo também para as pessoas é assim: o melhor de tudo é sempre o que é reutilizável. Se você não tem opção nenhuma, precisa do descartável, vá para o biodegradável. Mas lembre-se que o biodegradável ele precisa de uma condição ideal para ele realmente ser degradado. Então, isso daqui não é porque ele é biodegradável, ele é até bem durinho, assim, ele é muito bom. Eu usei, dá para lavar e usar de novo, pessoalmente, né? Assim, uso pessoal. E mas demora muito tempo para decompor. Eu já fiz teste que já ficou assim mais de 2 anos para decompor numa composteira caseira, tá? Então conversei com eles, não decompôs. Assim, ficou mais de 2 anos para não decompôs. A gente tirou ela lá depois, né? E aí eu conversei com eles, eles falaram que tem que ser uma compostagem mais industrial. Então, assim, não é porque é biodegradável que vai ser uma folha de alface, que você vai jogar lá e vai sumir, né? Então, tem toda uma condição para aquilo sumir. Mas, se você precisa de algo que seja descartável, ou use de papel, ou vá para o biodegradável e abandona o plástico, tá? Esse Mas kit de lembre-se que o que talher é... já me salvou aqui, assim, nossa, não sei dizer quantas vezes, porque a gente É, sai, é um sorvete que vai tomar, é um açaí, é um negócio que vai comer na esquina, na exato. rua. Tem criança come muita coisa no carro e as meninas comem muito, vindo da escola. Alguma coisa Uhum. que vai comer é os talheres. A Catarina já fala, mamãe, me dá sua bolsa, porque ela já sabe. Então eu ando também, coloquei num suportezinho com tampa, coloco os talheres lá, tem tudo, canudo, colher, garfo, faca e salva mesmo. Salva, Quantas vezes a gente já usou isso? exatamente. Não Né, consigo o nem contar. kitzinho cabe na bolsa, né? Então, é bem tranquilo, mas é aquela coisa, pega o copo da sua casa, pega o colher da sua casa, pega as coisas que você já tem, né? Não precisa de você consumir mais coisas, né? Esse de bambu, eu acho ele interessante, porque teve uma época que eu estava fazendo muito, quando eu falei para você que eu viajava muito para fazer as reuniões com o Ministério do Meio Ambiente, né, com o pessoal do planejamento de ações que a gente fazia, eu viajava bastante. Então, não tinha como eu ficar carregando talher de metal no avião. E aí o de bambu foi uma solução muito boa, Ah, né? legal. Então,
me salvou bastante nessa condição de viajante. Legal. E aí, entrando assim, para essa parte assim de saída de casa seria isso, né? Para as compras, aí na hora que eu vou comprar, eu sempre fico pensando, né, qual que é o produto, o que tem menos impacto. E entrando para essa parte assim mais de higiene, então a gente já falou da escova, a gente já falou, eu uso o pó dental, né? Tem as outras opções de creme dental. Esse aqui é o que hoje eu consigo gerar menos lixo possível. É claro que o cara que vende o Joá numa sacola, né? Mas aí é uma sacola com um monte de Joá, né? É bem menos impactante. E aí eu uso para depilar, né? Eu uso como é que chama isso? Um barbeador, não é É um barbeador, aparelho, né? Não sei. um aparelho de tirar os pelos, que é de metal. E aí eu fico pensando, será que ninguém vai fazer isso de bambu? Porque, assim, a única parte que realmente precisa ser feita de metal é a lâmina, né? Então, assim, ainda o único descarte é essa lâmina aqui. E aí, essa outra parte aqui, a gente já tem barbeador. Mas aí, no meu caso, não é. Barba, né? Assim, ele é um barbeador, mas a gente usa com uma outra finalidade. Isso. Então, toda essa parte aqui poderia ser feita de bambu, tratado, né? Então, mas enfim, isso daqui pode ficar por gerações e todo mundo da casa pode usar o mesmo, né? E aí só trocando a lâmina. Então, a gente tem mais uma economia de impacto. Outra coisa que eu faço, eu já não faço, assim, eu faço a unha naturalmente, né? Minha unha é feita todos os dias, porque é meu organismo que faz. Mas eu não passo esmalte. Tem esmalte que é menos impactante, que é sem petróleo, tudo, mas ainda vem no vidrinho. E aí, como eu trabalho muito com essa coisa de falar para as pessoas, né, de ser o exemplo, até eu explicar para a pessoa que o esmalte que eu estou usando é um esmalte que não tem petróleo, que o vidrinho pode ser reciclado, tal, eu decidi há muito tempo, já não passo esmalte, minha unha, eu só corto ela, e aí eu uso tesourinha, e uso um pouquinho só de lixa, então assim, eu tenho a mesma lixa de unha há muito tempo, sabe? Eu acho que quando eu morrer, eu ainda vou ter a mesma lixa de unha, porque como eu uso muita tesourinha, né, não gasto a lixa, então eu fico pensando nessas coisas. E assim, aí já começa a assustar as pessoas, né? Porque são muitas informações. Mas aí, gente, escolhe uma e vai nessa. E depois vai mudando. Foca em uma. Foca na instrução. Meu cabelo hoje eu lavo com shampoo em barra. E aí eu compro ele, inclusive, sem o papel. Né? Eu já falo, não, me dá sem nada, não quero nada. E aí esse aqui é produzido localmente. Tem opções. Lá no Mundo Arrinça também tem opções lá também de shampoo sem essa embalagem plástica, né, em barra e condicionador. E aí esse aqui eu compro do pessoal da Poesia Cosméticos. Que eles produzem aqui também. Esse shampoo eu comprei, tá aqui esperando para usar, porque eu tava tão louca para usar, mas eu sempre compro aquele potão grande de shampoo. E para mim dura, juro, dura fácil 2 anos, porque aquele de, acho que sei lá, 1,8 litro, quase 2 litros. Então, dura muito. E aí eu fiquei esperando, tô esperando acabar, né? Aí agora, nessa semana, eu acho que ele acaba. E aí eu vou começar a usar o shampoo em barra, porque eu não conheço e quero conhecer. Já tá ali me esperando, já pedi pra Marina, ó, quero shampoo e o condicionador para eu conhecer. Mas é importante a gente falar sobre isso também. Quem tá usando o shampoo comum, o shampoo do potinho, do frasco, né? Pensar nessa questão de se não tem jeito, se vai usar, compra um maior, para não ficar. Imagina, um frasquinho daquele por mês. Se eu uso um, as minhas filhas usam outro, meu marido usa outro, o quanto de lixo a gente gera no banheiro,
né? Exato. Então aí eu É sempre prefiro melhor um comprar para volume maior, algo maior, porque a quantidade de plástico vai ser menor do que eu vários faço pequenininhos. isso, eu faço isso é, com o meu shampoo e com o das meninas. O marido gosta de um que não tem uma embalagem grande, então o dele é outro. É a embalagem pequena, vai mais vezes pro lixo, mas o nosso a gente já compra grandão e Uhum. nisso vai usando por muitos meses. O meu mesmo, o das meninas gastam mais que eu, mas o meu vai fácil, assim, um Uhum. ano, 2 anos usando Uhum. shampoo. Isso é importante porque, assim, às vezes a pessoa pode não se adaptar a um shampoo em barra, né? E aí tem várias opções também, né? Então, eu tô usando esse aqui, que é um de matcha, mas eu gostei muito de um outro de verbena, deu muito certo no meu cabelo. Então, você tem que ir experimentando. Uma coisa que eu Condicionador. deixei... E o que Pode você falar. usa? Para esses cachos lindos aí, Natália? Então, o que que acontece? O meu cabelo era na cintura. E aí, eu comecei a fazer mechas. Comecei Uhum. a fazer mecha, ficou a coisa mais maravilhosa e tal. E aí, nesse mesmo tempo que eu comecei a fazer mechas, eu tinha que fazer hidratação pesada, né? Com produtos Sim. mais fortes, assim, porque é muito produto químico no cabelo. E aí foi quando eu comecei eu resolvi fazer essa transição e de fazer lavar o cabelo com coisas mais simples, lavei muito com bicarbonato também. E aí começou a dar uma quebra, um corte químico no meu cabelo. Porque daí eu penteava ele meio seco, sem noção, né? E aí meu cabelo ficou muito curto. Aí um amigo meu, Inácio, me salvou, né? Deu um corte assim e conseguiu salvar meu cabelo, porque ele ficou todo espontado. E aí eu abandonei a química. Então eu nunca mais fiz mecha, nunca mais fiz nada no meu cabelo. E aí hoje eu lavo meu cabelo com shampoo em barra, uso um condicionador em barra também, que eu uso bem pouco, assim, e uso o vinagre de kombucha. Então, assim, Uhum. basicamente seria o vinagre, ele tem essa função de fechar escama, né? Uhum. Então, o que eu uso é o de kombucha, porque eu também não quero comprar o vinagre que vem no potinho. Como minha Frasquinho. mãe faz kombucha, a gente sempre separa um tanto para deixar virar vinagre e eu uso no cabelo para dar essa finalizada. Ah, Eu estava legal. usando até 2 meses atrás, até antes do começo da pandemia, aquele casulão. Você lembra dele? Um potão verde antigo, do tempo do Iamasterol, E a Masterol eu lembro. desse tempo aí. É o casulão. Porque ele é bem simples, bem, né? E aí eu usava ele para finalizar. Com a pandemia, eu comecei a. Eu falei, não vou ficar saindo, tá? Eu vou deixar meu cabelo mais natural. E aí eu abandonei. Não estou usando ele mais. Tem até um restinho. E aí meu cabelo acostumou. Ele acostumou a não usar o finalizador. Então hoje eu estou usando só o shampoo em barra. Quando eu vejo que ele está um pouquinho mais ressecado, eu passo um pouquinho assim, de óleo de coco ou o próprio condicionador que eu tenho, que é em barra também, e finalizo com vinagre e está sendo só isso. Tá Tá dando certo. lindo. Tá lindo, Obrigada. lindo. Tá dando Hum. certo. Então, estou fazendo isso, assim. É, Então, no banheiro, basicamente é isso, assim, a gente usa o mínimo possível de plástico, né? Então, só de não ter o shampoo, o condicionador e aí o finalizador, aquelas coisas tudo, já ajuda muito. Só que tem isso, cabelo quando ele tem química, ele vai ficar mais sensível. Então, tem que tomar cuidado para não ter esse tipo de problema, tá? Com relação a quebra, essas coisas todas. É, Eu recebi uma dica ali. Do sabão? Minha sogra tá aí, ela entrou em algum momento. Ela tá fazendo sabão pra gente, ela faz sabão com óleo, né, óleo de cozinha. Ela faz também, ó, tá muito bom. Aqui, ó. Ela fez e a gente tá Ela usando já tá ele. comercializando o sabão dela? Porque Não, todo ainda mundo. não, já vou falar pra ela. Vou falar pra ela. É, E a gente usa ele na cozinha. E a gente não usa detergente, né? Me pega uma bucha vegetal, por favor. O Bruno tá aqui me auxiliando. Maravilha. Bucha, a gente planta, né, em casa. Então, essa daqui é do Uhum. plantio daqui de casa.
E, gente, é a coisa mais bizarra usar bucha de plástico, porque a natureza já fez uma bucha perfeita pra Ah, gente. então. E aí a gente usa uma bucha de plástico. E é tão bizarro o impacto da bucha de plástico que aquela Você tem, indústria. você Hã? tem os dados, você tem os dados da esponja, Natália? Não, da esponja eu não tenho os dados de geração, mas o que Porque eu eu fico sei. pensando o quanto, que é muito, cada casa usa, sei lá quantas por mês, né? Exato. E para tudo usa esponja. E sabe o que que eu fico com o grilo da esponja? Porque as pessoas não sabem usar, né? Acho que naturalmente a gente não foi preparado, não sabe usar uma esponja abrasiva. E aí tem aquelas assim, pode usar, mas que não risca. Aquelas que dizem que não risca, elas riscam mesmo assim. Faça um teste, pega um copo de acrílico e passa daquele lado para você ver. Ela risca inteiro. Risca. Ela É. risca, mesmo a que é mais cara. E eu usei por anos aquela bucha, por muitos anos. E um dia eu comprei uma geladeira nova e ela veio com aquele adesivo. A geladeira chegou, eu fui e coloquei ela lá. A minha faxineira estava no dia. Ela veio, tirou o adesivo. E o que que ela fez para tirar a cola? Passou a esponja do lado Ah, grosso. Ela arranhou a minha geladeira inteira, inteira. E aí eu cheguei, quando eu vi aquela geladeira, eu falei, meu Deus. E era muito grosseiro, sabe? Porque o adesivo, quando vem a geladeira, ele vem aquele tamanho assim, né? Enorme. aham, aham. Era metade da porta da geladeira arranhado ali. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Já sei. Eu não vou ter mais bucha aqui em casa. Não vai ter nenhuma. Aí eu peguei, eu precisava preparar meu marido para dar essa notícia para ele que a geladeira tinha chegado, mas que ela já tinha sido estragada no mesmo dia. Aí eu enchi ela de adesivo, coloquei um monte de adesivo assim e tal, ficou Imã linda de de adesivo. geladeira. É, fui colocando e tal, um monte de coisa lá, umas coisas para comprar. Já falei, vou preparando ele aos poucos para contar isso para ele, porque senão ele vai falar, nossa, fala para ela ir embora. Né? E eu não queria que ela fosse embora, mas eu precisava conversar com ela, mas eu precisava mudar. E aí foi adeus esponja. Eu falei, era o que eu precisava. E Uhum. acabou. E eu não uso mais em nada, porque risca tudo, estraga, e aí vai depois para o lixo. Quanto tempo você vai ficar lá? Mas o Exato. meu estalo, assim, vou trocar, foi esse. Foi porque eu falei assim, não adianta, eu tinha uma lá e deixava. Eu tinha duas. Eu tinha vegetal, essa Uhum. aí, você tem, mas eu tinha essa para quando precisasse. E Uhum. esse quando precisar, não precisa. Não Aqui a gente precisa. já estamos ó, anos usando essa aí, e tá maravilhoso, e não, sem necessidade da reserva, que só vem para estragar. Exato. E estraga suas Exato. coisas, estraga tudo. Estraga o planeta. Exatamente. É, só para você ter uma ideia, tem um programa nacional de reciclagem de. O Bruno tá me auxiliando aqui. Bruno, Das buchas vegetais. Então, aquela bucha mais das buchas de plástico, né? Desculpa. Aquela bucha daquela marca mais famosa, Scott Bright, acho que é assim que uhum. pronuncia, tem um programa nacional de reciclagem. Quer dizer, uma empresa teve que pensar numa logística, e aí a gente já entra na política nacional de resíduos sólidos. Travou? Não, Oi? tá tranquilo. Ah, tá. Que as empresas vão ter que se responsabilizar pelas embalagens e pelo produto que elas estão gerando. Então, tem que ter a logística reversa. E aí tem uma política nacional, não é assim, política nacional de para salvar a espécie, né? Política nacional de reciclagem de bucha. Assim, gente, é uma coisa que você for ver, é uma coisa tão cômica, né? Assim, porque a natureza já fez pra gente uma bucha e a gente tem que ter, porque nos nossos lares todos tem uma bucha de plástico, né? Então, assim, não precisaria de toda essa logística de pensar em tudo isso se a gente olhasse para os lotes, né? Joga uma sementinha dessa no lote ali, ó, vai nascer um monte de bucha. Indo agora para. Voltando, né, na verdade, para a parte do. Aí a bucha a gente usa tanto para tomar banho quanto para lavar as coisas todas, tá?
Não, A Sara perguntou como que faz para usar essa bucha vegetal quando colhemos da planta. Eu ouvi dizer que tem que fazer algum processo. Então, eu não faço nada muito assim. Essa aqui tá meio dura, porque eu acho que eu não colhi no tempo certo, mas você pode dar uma ferventada nela, se quiser, e conforme você vai usando, ela vai ficando mais molinha. Então, eu eu não gosto faço de isso. colocar aqui, porque as meninas reclamam que a dela fica dura, e mesmo eu pego e coloco ela no ciclo da máquina junto com as roupas. Hum, E aí deixo bater ali junto. uhum. Se Ela eu dá uma vejo que tá amolecida. muito dura, que tá ainda um pouco dura, próximo Uhum, ciclo de roupa, não ligo a uhum, máquina só para lavar uhum, a bucha, mas coloco de novo, uma, uhum, duas vezes. Hoje eu coloquei, porque a das meninas está precisando trocar, uhum. e com um só ciclo, ela saiu super macia, Ótima dica. então já vai pro uso. Uhum, ótima dica. E olha só, nós temos 5 minutos. Tá, então vamos rapidão. Em relação a absorventes, tem o copinho hoje, o copinho de silicone, né? E tem os absorventes de pano. Então, esse daqui, ele é até um absorvente que é mais de uso diário, seria assim, que ele é menorzinho, e aí tem tamanhos diferentes. Então, esse aqui é feito de pano, feito de retalhos. Procura em produção local também, tá? Porque isso aqui, gente, economiza dinheiro e economiza lixo também, né? Que você vai estar gerando. Então, eu tenho mais ou menos uns 4, eu tenho 2 desse, mais 2 calcinhas que eu uso à noite. Então, assim, eu não Ai, penso as nunca calcinhas mais são em ótimas comprar. também. Nunca mais eu comprei absorvente sem Calcinhas falar absorventes. dos impactos que isso tem no nosso organismo, né? Exato. Eu tenho até texto no feed também falando sobre isso. Antigo, mas Boa. tem. Já olhem lá, gente, no, Uhum. no, no texto dela lá então. Hidratação para pele eu faço muito com óleos, né? Óleos naturais. Aí, claro, tem a embalagem dele, mas geralmente é de vidro. O vidro, assim, o vidro ele é altamente reciclável. Dá para um vidro, tipo 1 quilo de vidro, vira um outro 1 quilo de vidro. Mas tem uma logística de você não pode misturar vidros, quebrar os vidros de cores diferentes, né? Uhum. E a logística de reciclagem do vidro ainda é um pouco complicada. Então, assim, não é simples. Eu tento reutilizar os potes. E aí, Acho que dá para mostrar desodorante. mais. Um. Hã? Acho que dá E o para mostrar desodorante mais que eu uso, um desodorante que dura por muito tempo. Esse aqui é feito de uma pedra maravilhoso. mineral. E esse aqui com certeza vai durar uns 2 anos, eu acho. 1 ou 2 anos. Ele dura bastante tempo. Então, acho que basicamente é isso. Assim, a gente tem várias informações, várias coisinhas que a gente vai Nossa, lidando, né? Mas para começo, eu acho que é isso. Separem o lixo nesses 3 itens, né? E comecem a repensar as coisas, né? Repensar todo o consumo, consumir menos, porque a gente realmente precisa diminuir o nosso impacto sobre o planeta. Eu acho que é isso. isso. Isso, minha amada. Foi maravilhosa a live. Que bom aprender com você, tá aqui, você comigo. Fico muito feliz. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Saiu de uma live, entrou na outra. A live é tão boa, o assunto é tão bom que a gente faz 2 lives, 2 horas e ainda fica pensar questão dos produtos para limpeza que a gente usa, que a gente compra, que dá para falar. Tem a questão do plantio, tem a questão mais aprofundada das composteiras. Tem tanta coisa legal, tanta coisa que a gente É, precisa comentar, né? Falar aqui, que a gente muita ficaria. coisa. Eu acho que isso aqui é uma introdução e aí depois a gente pode ir conversando algumas coisas mais específicas, né? Exato. Depois a gente faz mais. Já vou aproveitar que você está aqui ao vivo para já te chamar para a gente fazer outras e outras. Já tá aceito, já. Também Ai, aprendo muito com vocês todos, tanto com você, né, Carmen, que eu vou seguir no seu perfil, vou vendo várias coisas maravilhosas lá, e com o pessoal que vai fazendo perguntas e faz a gente refletir também, né? eu acho que ficou uma pergunta que não respondemos. Será que dá tempo? Acho que. Dá. Deixa eu ver, Tá. vê aí. Colhemos, desculpa. Ela perguntou aqui, a pergunta é a respeito da Ah, da ducha. ducha, Tá para no fazer número 2. cocô. Então, Isso. gente, rapidão. O que eu 20 faço segundos, é não assim. tempo. O que eu faço é assim, geralmente eu Correção. faço na hora que eu vou tomar banho. Então, já faço e já tomo banho. Então, reduzo bastante o uso de papel higiênico.
É isso. É isso mesmo. Mas eu posso explicar Então, depois em mais detalhes também. Fazer uma live lá do banheiro. é, tá acabando mesmo, falta 4 segundos. Obrigada, viu, Natália? Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo.